Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que diz jurídico, o juridiquês. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, estou de volta aqui a esta mesa com os meus incríveis amigos Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Graças a Deus, tudo bem. Mas eu queria fazer uma reivindicação pro Eduardo Paz, já que ele tá mexendo com esse negócio de BRT, atirar fogo na galera e tal. Que isso? Melhorar o trânsito do Rio de Janeiro, né? Porque hoje eu demorei 2 horas pra ir da Barra pro Shopping Rio Sul. Outro dia eu demorei 3 horas pra chegar de uma reunião pra outra. Então, Dudu, dá uma melhorada nessa engenharia de trânsito aí, contrata a galera lá da China pra crescer a produção e a gente conseguir chegar nos nossos destinos e ganhar dinheiro e contribuir com os impostos que a prefeitura tanto nos cobra melhor. Olha aí, fica a reivindicação, coisa importante, coisa grave. Pedro tá aqui representando muitos. Nath, como é que você tá? Eu vou então começar a minha apresentação também fazendo uma reivindicação. Galera, vamos economizar nos problemas da ponte aérea, porque a Patricinha aqui tem sofrido. Voos cancelados, voos atrasados. Hoje, graças a Deus, eu acho que eu pedi tanto. Falei, Deus, eu preciso chegar no Rio 6 horas da tarde pra gravar, que deu tudo certo, mas foi uma exceção. Então, assim, ainda nas nossas reivindicações de White People Problem do Pedro que não pega Smart Move, só anda de carro, e eu na minha ponte aérea, por favor, vamos melhorar os serviços. Todos estamos sofrendo, precisamos gerar economia, né, Pedro? É isso aí, Ministério da Infraestrutura, tá na hora de trabalhar. O que eu posso dizer sobre isso é que as eleições estão chegando e manda pro jurídico bem forte em 2024, bem hein? forte. Fiquem atentos. Bateremos pesado nos políticos preguiçosos. Abre o olho. Seremos seu terror. Gente, esse podcast não é uma plataforma política. Somos aqui só reivindicações pessoais. É só uma mera brincadeira, pra dar aquela quebrada no clima. Mas falando em clima que tá maravilhoso aqui, Nath, enquanto você faz a entrega do nosso mimo, do nosso souvenir para o nosso convidado, eu vou apresentando o Brunão. Abre a câmera aí pra gente mostrar. Estou aqui com Nélio Xavier, a negociação mais longa da história desse podcast. Eu me senti uma garota do Faustão aqui agora, bem sexista isso. Natália, entrega a caneca enquanto eu apresento. Não, você tá com ela, pô! Ai, Nélio! Pelo amor de Deus. Você tá com ela, pelo amor de Deus. Não é sobre isso. Muito obrigado. Tá vendo só? A caneca do Manda pro Jurídico. Tá um pouco bélico esses podcasts nesse começo, hein? Mas tudo bem. Eu me senti na necessidade de trazer uma reivindicação também. Porque todo mundo Pô, gostei. É isso. Fica É sobre isso. Vai lá. Eu quero fazer uma reivindicação. Fica à vontade. Eu me mudei há pouco para a Tijuca e na Praça Comandante Xavier de Brito tem um chafariz que eu nunca vi funcionar. Aí, ó. Então, importante. Dudu, bota o chafariz da Xavier de Brito pra funcionar, porque tem cavalinho, tem gatinho, tem gente, tem criança, e o chafariz é uma atratividade lúdica, por favor, em prol da Xavier de Brito. Perfeito. Aqui é RJTV puro. Xavier este que é primo de Nélio. Xavier. Então faz todo sentido a gente trabalhar nesse sentido, porque a família tem que estar feliz com Eu a ia praça falar que dele. bota o chafariz pra funcionar, parece samba, aí já ia pular o Salgueiro, que o nosso amigo aqui é do outro Salgueiro. momento, Era vai outro dar gancho, é outro gancho. Mas, Bota o chafariz pra funcionar aí, ó. mas além de salgueirense... Quartou. Além de salgueirense, o Nélio... Por que o Nélio está aqui? O Nélio é especialista em oratória, é professor com não sei quantos mil alunos. O cara tem mais... 2.548. 2.548. O cara tem mais aluno que muito piloto de avião de hora de voo. É uma loucura. É podcaster também, sabe? É podcast, um podcast que eu fui convidado. A gente fez um episódio incrível. Você lembra o número dele? Vai ficar me devendo. 230 alguma coisa. Eu peguei essa referência de decorar episódio por causa dele. 230 alguma coisa. Ele sabia todos. Ele falou assim uns 4 no episódio. Eu falei, cara, no 200 e pouco, ele lembra de 4 episódios. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. né? Foi tipo isso. E também palestrante também, com muitas horas aí. Muitas horas de voo também palestrando. 3.355. Quilômetro de oratória. É o seu novo programa aí, ó. Oratória. E, cara, é um cara que eu queria trazer há muito tempo aqui. A gente já vem por incompatibilidade de agendas. Desde fevereiro. Que a gente Por uma questão de incompatibilidade de agendas, a gente nunca conseguiu encontrar, mas as coisas acontecem no tempo certo. Seja muito bem-vindo ao Manda pro Jurídico e faça sua introdução aí, que você quiser complementar. Ou me corrigir também, porque... Ou talvez outra reivindicação. Então, obrigado. Primeiro,
Olá, tudo bem? Tem um nome legal da audiência? MPJers? Pode ser. Existe o nome, mas existe A o gente nome ainda da não tribo? chegou nesse a gente ainda não consenso. chegou. A gente... Talvez amanhã na reunião saia um nome. Vai Aí ser a gente muito vai ser amanhã. falará. Nossa reunião Boa, de... boa. Então, olá, ouvintes e espectadores do Manda Pro Jurídico. Primeiro, obrigado pelo convite. Ah, que isso. Obrigado pela insistência. Sim. Mesmo não dando certo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aqui, tô brincando, não teve tantas, tá? Mas estamos aqui, aconteceu. E eu só quero dizer também que eu sou esposo da Lohana, sou pai da Amora, eu virei pai de pet, pai de uma gatinha esse final de semana agora. E eu não queria a gatinha. Esse era o ponto. Eu não queria. Já mudou de ideia em quanto tempo? Se demorou 8 meses pra eu estar aqui, demorou mais de uma... Lohana, minha esposa, sabe que demorou mais de um Essa ano é insistente. pra eu comprar a ideia de ter um gato. E eu já não vejo a minha vida sem um gato Ah, é isso. hoje. É isso. Tem isso, né, cara? Cara, eu adorei ter um gato. E eu torço pro Flamengo. Isso tem que ser dito aqui. Eu sou Flamengo. O mais importante Vamos dessa conversa focar hoje. no Acadêmicos do Salgueiro. Isso é importante. Eu sou salgueirense Eu tenho também. percebido que o número de rubro-negros que senta nesta cadeira aí, ele é alto, hein, galera? Graças Ele a Deus. É alto, Coisa que porque continua assim. Flamengo é um nome que sempre se fala nessa mesa. É isso. Não tô entendendo, você quer chegar Uma com vez isso, Flamengo, cara, sempre de- Flamengo. Eu trabalho com dados, Rodrigo. É. Eu não tenho objetivo. Eu trouxe o dado Isso do aqui é um dado. podcast de primeira, Rodrigo. Segunda é outro podcast. Aí tu pode fazer lá com o Vasco. Caraca, essa piadinha É por essas e por outras. Essa piadinha É por essas e por outras que eu sou contra o porte de arma. Porque se eu tenho uma arma agora, eu ia cometer um crime aqui com o Pedro. Brincadeiras à parte. Aí ia virar bang bang, né? Como amigo? vocês bem sabem, como vocês já puderam reparar, na verdade, o Nelly fala muito bem. Inclusive, eu tô um pouco preocupado. Porque eu sinto que estou sendo, a todo momento, vigiado da minha oratória. Talvez eu embargue um pouco mais a voz para ficar um pouco mais bonita durante o podcast. Para que ele tenha uma boa percepção sobre mim. Ele já tá nesse momento, ele já tá surtando ali internamente. É que ele é muito educado, ele não vai falar, mas com certeza. 3 pessoas que falam alto, completamente Rápido. esquizofrênicas, ele fala, o que eu vim fazer? Por que eu não adiei mais 8 meses nesse programa, né? Por que eu não ofereci um curso pra eles treinarem, pra eles Exato. conseguirem ser Olha qualificados? só, esse é o E mínimo aí- que eu exijo, tá bom, gente? E aí a gente senta na mesma mesa pra conversar. Eu acho justíssimo. Eu gostaria. Mas aí, já partindo pra primeira pergunta, cara, Tá. oratória, que na minha visão é um braço da comunicação, né? Tá dentro do guarda-chuva da comunicação. Sim. A gente sempre faz um papo pregresso anterior sobre, enfim, os temas que a gente pode abordar. E a Nath estava lá também no papo. E a gente sempre fala que a oratória, a comunicação, a maneira de você alcançar as pessoas, hoje em dia no mercado cada vez mais competitivo, e o direito talvez seja o mercado mais competitivo do Brasil, porque é o mercado que há mais profissionais, do ponto de vista de graduação, né? A comunicação é fundamental. Não faz mais sentido você focar só no hard skill. Mas aí o ponto é, será que a oratória, hoje em dia, a comunicação também não faz parte do grupo das hard skills dentro do direito? Gostei. Só quero dizer que essa síndrome do psicólogo, das pessoas se sentirem analisadas o tempo sim. inteiro, isso acontece muito com quem trabalha com oratória. Ah, imagina. Tenho Nossa, ele certeza. trabalha com oratória. Meu Deus, ele tá vendo a minha dicção. Caramba, ele tá percebendo se eu tropecei numa palavra ou na outra. Mas não dá pra manter a chavinha ligada o tempo inteiro. Exatamente. Não dá, não tem como. Então, fica tranquilo. Ah, muito obrigado. Agora eu tô um Fiquem pouco mais calmo. tranquilos. Vai ter uma hora de análise. Já Vai dando ter. isso, vai ter uma hora de análise. Inclusive, né, eu faço o pedido contrário. Se quiser me analisar e depois take notes, Natália, ó, pode, que eu Entendi. eu gosto de feedback. Trabalhamos Tá. aqui com Isso é que ela quer, na verdade, prazer por é uma feedback. consultoria de graça, né? Você acabou de você entendeu, né? Pedro! Eu sou aqui. Como é que é? Como é Eu que não é? Como é que a gente falou no início do... Antes É do o Off the mindset Records? da É o rataria. mindset da Mais de 7 rataria. da rataria. Pedro, Aula mas 2 com a Natália. A gente tem que ficar conectado. É isso. Mas olha, eu falo que tem. Eu vou chegar na resposta. Tranquilo. Eu falo que tem feedbacks. Que é aquele ponto. Tem muita gente que se comunica, às vezes até com algumas técnicas, e não sabe. Porque a comunicação já faz parte do nosso dia a dia. Tem coisas boas que cada um aqui faz de comunicação. E tem os feedbacks. Você quer que eu analise os feedbacks? Que é o ponto de evolução, que machuca. Quero. Que muita gente às vezes não sabe. E agora, fazendo o gancho, vai ter um momento de análise do feedback, voltando pra cá, pra pergunta. Aham. Oratória, hard skill, tá dentro de comunicação. Sim. Se a gente pensar, eu gosto de citar muito o Cortella, que o Cortella ele gosta de falar a origem das palavras quando ele explica alguma coisa, já perceberam? Oratória, do grego oratios. Ele fala mais ou menos desse jeito. Comunicação é tornar comum. E comunicar, tornar algo comum.
E lá na escola, quando a gente aprende língua portuguesa, lá atrás, bem lá, pra gente lá atrás, né? Pra gente, muito lá atrás, a gente aprende que comunicação tem que ter um emissor, uma pessoa que está emitindo a mensagem, tem que ter um receptor, o público, que no meu caso, aqui hoje são vocês, e tem a audiência que está vendo aqui a gente. Tem que ter o meio. Qual o meio? O canal, por onde vai ser transmitido. Aqui é um meio digital, vai ter vídeo, vai ter áudio, vai para o Spotify, vai para Instagram, YouTube. E tem que ter a mensagem. Emissor, receptor, meio, mensagem. Isso é a base. Tem que ter. E abarcando esse guarda-chuva todo que você citou, aí tem comunicação escrita. Não verbal também, Tem né? comunicação Gestual. verbal, comunicação não verbal, tem comunicação interpessoal e tem comunicação em público, que é oratória. Se quem está vendo a gente aqui agora abrir o Google e colocar oratória, o primeiro resultado, que ele dá um textinho às vezes, dá um ou outro, mas todos têm um ponto em comum, que é a arte de falar em público de forma estruturada. Então não é só, eu tenho um público. O que é um público? 2 ou mais pessoas. Aqui já é um público. E tem uma audiência aqui, com várias pessoas. É só abrir o microfone e falar, isso é oratória? Não. Tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma organização de ideias por trás. E o que você falou de ser hard skill, a gente conversou ontem, tá? Não sei se eu posso abrir os bastidores, né? Pode. A gente faz uma troca antes de briefing para entender o que faz sentido levar para pauta e tal. E aí você falou isso, né, Rodrigo? A oratória não é mais soft skill. Oratória é hard skill. O que é hard skill? Aquela habilidade muito técnica. Eu entendo por hard skill, por exemplo, aprender a mexer numa IA, num software. O Bruno, que tá aqui atrás. Fala, Bruno, o cara do marketing. Esse cara, ele manja de mexer nas câmeras. Ele sabe apertar um botão na câmera que a gente não sabe, que vai fazer alguma coisa que a gente não sabe. Opa, apertei o botão. Olha, desenvolvibilidade. Se eu pudesse apertar um botão e remover todos os vícios de linguagem, meu amigo, eu venderia botão. Mas eu entendo que a frase vem no sentido de tem que ter. Hard skill, tem que ter. É básico. Só que ainda não tem, cara. Não tem. A quantidade de pessoas que eu ajudo com comunicação, que me procuram e que falam, Nélio do céu, se eu tivesse me preocupado com a minha comunicação no início da minha carreira, ou então, cara, alguns anos atrás, muito provavelmente a minha jornada seria outra. Eu teria chegado onde eu tô até de maneira mais fácil. E para passar a palavra para vocês, porque ficou um clima de enterro aqui agora. Mas Não, eu tô assim. Cara, eu estou taking notes. Tá. Entendeu? Você tá falando, eu tô assim, atento. O ponto da skill. Muitas hard skills compõem. A gente tá falando disso aqui antes. Ensino técnico. Ensino técnico é basicamente hard skill. Ou então, o ensino tradicional de graduações, como direito, por exemplo. Ou então, ensino médio, ensino básico. Cadê as soft skills? Cadê as comportamentais nesse momento? Eu tava no outro podcast pra finalizar, que era um podcast de comédia. Tá? E aí eles tiraram um sarro quando eu falei isso. Eu falei, oratória deveria ser ensinado nas escolas. Habilidade de comunicação, além da língua portuguesa. Aí o rapaz falou, nossa, mas hoje tudo tinha que ser ensinado nas escolas. É por aí. É por aí mesmo. Tudo. Isso tinha que ser ensinado nas escolas. Aí depois ele falou, mas de fato, poxa, se eu aprendesse a falar melhor nas escolas, talvez eu já tivesse feito esse podcast antes. Ainda mais Nélio, tratando de comédia, né? E aí ficou uma dúvida. Com tudo que você falou, eu fiquei pensando numa coisa. Eu acho que estudar comunicação, aí eu até queria que você me desse até um panorama histórico mesmo. Eu acho que estudar comunicação é uma coisa um pouco recente. Fala-se recentemente A gente tá numa bolha, né? sobre estudar oratória. Eu me lembro quando eu tava, acho que saindo da escola, indo pra faculdade, tinha, assim, uma professora de oratória que era muito famosa na minha cidade do interior. Aí eu vim no Rio de Janeiro, era mais um professor de oratória. Eu acho que era muito pontual. Eu acho que essa realidade tá mudando. Mas aí a minha dúvida com isso eu acho que muita gente demorou a perceber a importância da oratória, que hoje em dia acho que está cada dia mais clara. E algumas pessoas não procuravam estudar de forma técnica, criando a hard skill em relação à oratória, porque se julgava comunicativo. E aí o que eu queria que você me dissesse, qual é a diferença entre ser comunicativo e ter uma boa oratória?
Legal. Ótima pergunta. Adorei. Quem aqui se considera comunicativo? Acho que os 3, né? Os 3. Cara, eu falo desesperadamente. Parece que eu tomo 2 litros de Supercoffee por dia. De que de Supercoffee? Pô, olha, a palavra comunicativo tá muito ligado a falar, a ser falador. Sim. Ser comunicativo não é ser bom comunicador. Exemplo. Tem pessoas que são muito comunicativas, que chegam num lugar, que falam com todo mundo e que cometem demais o equívoco ou a inconveniência de brincar além do ponto. Ou de falar alto demais, coisa que vocês brincaram aqui. Isso acontece com frequência. O exagero. Ou o exagero de volume, ou o exagero de informalidade e acaba perdendo seriedade, perdendo credibilidade. Ou o exagero de fala. Passar do tempo, falar demais. A gente brincou aqui antes também, já pegaram o convidado palestrinha, que passa do ponto, que não percebe que tem que dar voz para os outros também. Comunicar não é só falar, comunicar é ouvir também. Então, pessoas comunicativas facilmente entram nessa situação de exagero. Agora, ser bom comunicador pressupõe, eu acabei de falar, pressupõe não só saber falar, saber ouvir, ir além, saber inspirar, saber estruturar a sua fala. A minha maior referência de comunicação não é uma pessoa extrovertida. É uma pessoa introvertida que sabe entrar na zona de extroversão quando é necessário. Quem é a sua referência? Quem é a sua? Já fiquei curioso. Nossa, gatilho de curiosidade. Mas antes eu quero saber de vocês. Eu quero saber, quando eu falo assim, bom comunicador, alguém que desperta vocês... Nossa, essa Galvão pessoa Bueno. fala bem. Quem vem à mente? Galvão Bueno. Galvão Eu Bueno. pensei Galvão Bueno, Faustão e eu gosto muito da Gustava, né? Que no caso faleceu. A Hebe era muito boa. Engraçado, nenhuma dessa galera me... Apresentadores. Nenhuma dessa Também galera não, me pega... não foram na minha cabeça os primeiros. Não de forma assim, o desempenho da função deles, mas eu acho que eles ultrapassam a barreira. Eu acho que às vezes eles criam uma impossibilidade de se comunicar, dada a alguns recursos que eles utilizam. Bom comunicador, assim, um cara que eu olho... Eu não tenho muitas referências na vida, isso é uma coisa ruim. Se a gente quiser fazer essa análise depois, eu tenho uma dificuldade de referências de forma geral. Mas um cara que eu gosto falando, que eu sempre, assim, falo, cara, como esse cara envolve de uma forma leve, é o Obama. Eu pensei nele agora também, que você tava falando. O Obama é muito bom. Ele fala essa coisa do discurso. Quem era um cara... Eu vou citar político norte-americano, mas não por puxar sardinha, mas o Reagan, ele também era assim, né? Se você vê o Ronald Reagan falando, ele tinha... E aí, de um outro lado, também, outro político, você vê o Churchill, já é diferente. Ele se coloca de um jeito diferente, mas ele tem uma persuasão na fala. Então, não sei se ele é bom comunicador. Também fica uma pergunta, se ele é um bom comunicador ou se ele é só muito persuasivo. Engraçado. Todas as pessoas que eu pensei como bons comunicadores são políticos. Ah, mas E assim, faz parte. nem são políticos que eu já tenha votado ou que eu Sim, mega sim. admiro, até porque é difícil admirar alguém assim dessa forma. Mas assim, como comunicadores, eu acho que eles entregam muito bem, cada um, isso assim, comunicadores de formas completamente diferentes. Legal. No exterior, eu pensei exatamente em Reagan e pensei em Churchill. O Obama, quando você falou, faz sentido, mas eu não pensei. O outro cara gringo que eu pensei foi o Denzel Washington. Eu gosto muito dos discursos dele. Eu acho que ele manda Legal. muito bem na forma de falar. Acho que ele consegue encontrar o tom certo pra poder pegar a tua conversa, falar um pouco mais alto quando ele quer chamar atenção, diminuir o tom de voz quando ele quer alguma coisa que você se concentre mais na fala dele. Então acho que ele fala muito bem. E no Brasil, pasmem, pessoas que eu acho que comunicam muito bem. Aí são assim, políticos megas controversos e que provavelmente... Enfim... Polarizarão. Polarizar com certeza. Comunicação. Mas assim, Mas vamos como comunicar. oratória, assim, na forma leiga de pensar, não tô falando tecnicamente, na minha Legal. forma de entender oratória, eu acho que o Collor fala, cara, é um cara que eu paro assim e falo, cara, esse cara fala bem, mano. Tu pode gostar ou não dele, você pode concordar ou não com o que ele fala, mas eu acho que ele fala muito bem. E o Garotinho. Cara, o Garotinho, ele tinha uma fala meio irreverente, meio talvez até a técnica, mas eu acho que ele, cara, ele comunicava muito bem. Assim, pro público dele, que não é o meu, mas assim, pro público dele, cara, tu para pra ouvir mesmo não gostando do cara, entendeu? Eu acho assim, isso eu acho fantástico. Eu, por diversas vezes, eu sempre gostei muito de discurso, eu sempre observava muito. Quando eu não tinha nada passando na televisão, eu era, um moleque de 12 anos, não tinha nada pra fazer, cara, eu botava em canal evangélico pra ver pastor falando.
que eu achava interessante como ele falava. Quer ver um pastor que fala muito bem também? Cláudio Duarte, eu acho. Pode ser? Não sei. Não sei. Cara, ele tem um jeito muito irreverente de falar, porque ele fala, obviamente, ele é pastor, então ele prega. Mas assim, ele bota umas nuances meio engraçadas, então quando ele quer contar uma piada, ele bota a voz mais aguda. Ele faz muito esse jogo de voz, assim, é muito bom. Acho que é Cláudio Duarte o nome dele, eu vou pegar aqui e vou passar. Mas são pessoas, assim, que numa primeira leitura, talvez não me chamasse atenção pela minha forma de ser, pelas coisas, por afinidade. Mas são pessoas que eu admiro na forma que ele fala para os públicos que ele comunica. Uma pessoa que eu lembrei aqui, enquanto vocês falavam de políticos, e por mais que não seja propriamente um político, me lembrou, foi nosso atual ministro Barroso, que fala muito bem, já foi em algumas palestras dele, ele é um excelente orador. E, estendendo aí geneticamente falando, a Luna, que veio aqui, que é filha dele, é uma excelente oradora. Eu ficava falando, cara, como essa menina fala bem. Como ela se comunica. É ele bem. mesmo, Cláudio Duarte. Esse cara aqui, não sei se vocês conhecem. Ah, eu já vi o rosto dele. Cara, ele é muito bom. Sim, ele é muito bem-humorado. Ele é muito bem-humorado, eu acho ele Exato. sensacional. Outra vez, nem assim, tudo bem que ele é cristão, mas nem é da minha religião, mas eu acho ele bom. Não, acho ele Pedro, muito mas bom. assim, tudo que a gente falou agora, todas as pessoas que a gente falou, a gente fez uma análise. Se a gente acha ou não um orador. Independente do posicionamento político Isso, ou religioso. exato, inclusive, nem Cativou, sou big de fan. alguma forma. Cativou. Eu acho que ele nem cativou um gatilho ali, né? exatamente. São pessoas que, assim, eu vendo falar, eu falo, cara, dá pra aprender com o que ele tá falando, E entendeu? você, Nélio? Boa. Então, a minha maior referência já foi citada por um de vocês. Barack Obama. É. Ele é bom, né? O cara, ele tem mais de 10 anos de Cara, treinamento ganhei 10 geratório. pontos, galera. Ó, eu e o professor. Ah, porra. Ah, e o meu feedback Natália, aqui, ó. Natália, Meu feedback. a última prova dele vai valer 10 mil pontos. É igual passo ou repassa. Não adianta nada você ter ganho programa inteiro no Não adianta. Poxa vida, a gente fala, né? Ele é bom Então, mesmo. o Obama, ele tem muita consciência de comunicação. O que é isso? Consciência de comunicação, ele sabe no que ele é bom e ele sabe se conectar com qualquer plateia. Ele sabe o que ele faz, o que ele fala, a forma que ele fala. Por quê? Porque ele tem muito tempo dedicado a conhecer o jeito que ele fala. Ele, antes de ter sido presidente, durante o período de presidência dele, eu não vou dizer que todo tem, mas ele tinha um media trainer, que é como se fosse um personal de oratória, que auxiliava ele em construção de discursos, em toda vez que ele ia se expor, e hoje em dia ele faz palestras pelo mundo inteiro também. E antes ele já tinha 2 anos de treinamento de oratória. Tem um TED de um cara chamado David Phillips. Se você jogar no TED, David Phillips, é um TED sobre 110 técnicas de comunicação. Esse cara me inspirou, inclusive. Ele cita o Obama como uma figura pública que mais aplica a técnica de comunicação que ele já analisou. É muita técnica. Caramba. É o olhar varrendo pela plateia, é a pausa longa no momento certo, é a ênfase na palavra que ele quer que as pessoas absorvam. Ele consegue quebrar o gelo usando uma informação daquela plateia específica. E ele é introvertido. Ele não é extrovertido. É verdade. Sim, ele não é efusivo. Ele né? não é. Ele não é um cara expansivo, né? Ele é polido. Ele é um assim, cara né? mais racional, ele é um cara mais Sim. fechado na dele, mas ele sabe ser empático, cativar, socializar, que são características que a gente vincula muito ao comunicativo. Obama, outro cara, outra pessoa, na verdade, uma mulher agora que eu gosto muito, uma jornalista da Globo, eu não sei se vocês conhecem, Renata Lopretti, Sei. Faz o Jornal da Globo. conduz o podcast O Assunto. Sim, muito boa. Fala muito bem. Nossa, cara, ela é muito precisa. Ela é muito precisa. E, agora trazendo pro Rio de Janeiro, alguém que tá perto, que eu tive a honra de gravar, um cara que eu aplaudi de pé pela primeira vez na minha vida. Eu levantei pra aplaudir esse cara. Ele tem mais de 1000 palestras, assim como o Romário tem mais de 1000 gols. Pedrinho Salomão. Não sei se algum de vocês Não conheço. conhece. Eu conheço Ele- como figura pública, assim, mas não... Ele faz palestras sobre empreendedorismo, felicidade, carreira. Ele é o CEO da Rádio Ibiza. Nossa, Aí sim, conheço a rádio. ele é um cara de uma comunicação apaixonante. Interessante. Porque ele transmite muito essa paixão dele no palco. Ele cativa, ele conta umas histórias que... A Lohana, quando foi comigo assistir a palestra dele, chorava, que chorava, que chorava. Porque ele sabe como cativar. Fazer isso que as referências que vocês citaram fizeram pra vocês. Elas só vieram na mente por algum motivo. Com certeza. Sim. O Pedro destacou aqui um ponto. Ah, ele faz uma modulação vocal. Ele faz isso, ele faz aquilo outro que cativou.
que tornou comum aquela mensagem. Né? Tornar comum. Então é importante a gente entender que as referências de oratória são um guia, até como a gente está falando de educação, de como aprender, para a gente começar a olhar para a nossa comunicação. Até intuitivamente, né, de certa forma. Exato. Sabe por quê? Você falou do extrovertido, do comunicativo. Muitos citados aqui, de referências, são pessoas extrovertidas. O pastor Cláudio Duarte. O cara que faz piada. O Galvão me remete a isso. Porque eu acho que o Galvão se Faustão. passa. É. Mas o Galvão, ele mesmo se define como vendedor de emoção. Então, se ele não for emocional no discurso... Mas é por isso que eu não julgo ele um excelente orador. Eu acho que ele é muito bom no que ele faz, que é ser narrador, que aí é um outro rolê. Pode ser até uma brincadeira, assim, pode ser uma brincadeira não, um personagem. Um sinal da nossa maneira como a gente se comunica aqui. O Galvão, primeiro que eu lembrei, porque quando eu penso em comunicação, em momentos marcantes, eu lembro dos jargões do Galvão. Quem inventa jargão aqui sou eu, bem que intuitivamente. Mandaram para o jurídico, parará. Então, de repente, até, como você falou, né, intuitivamente, a partir dessas referências, replica, que são as minhas referências automáticas, né, eu já associo e tento, talvez, fazer uma analogia ali, fazer o que ele faz, mais ou menos. É uma maneira inconsciente de você olhar para a tua comunicação e desenvolver ela. Agora, o perigo está em você olhar para uma figura mega extrovertida, por exemplo, o Mion, Marcos Mion. Para mim, é o melhor apresentador que tem hoje no Brasil. É o cara que melhor sabe lidar com a plateia e conversar com públicos totalmente abertos, totalmente diferentes. É incrível. Ele é um cara muito extrovertido. Se alguém que está aqui assistindo a gente olhou o título do episódio, está acompanhando agora esse início de papo e falou, poxa, olha, acho que eu vou aprender oratória. Eu posso me desenvolver. E essa pessoa é muito introvertida. Olha pro Mion como quero chegar lá. Ô, meu amigo, essa pessoa vai sofrer demais. Porque vai atrelar a evolução da comunicação dela como se transformar em outra pessoa. Outra persona, né? Completamente diferente. E falando nisso, né, me ocorreu o seguinte. Você acha que existem grandes erros que qualquer pessoa pode cometer, independente da sua característica, do seu perfil DISC, digamos assim? Independente do seu perfil, se ela cometer, ela vai estar performando pior como comunicador, como orador? Erros que, na tua percepção, a pessoa, nossa, não é um bom comunicador. Se existe um erro padrão. Tipo, cara, todo mundo que faz isso e comunicando, putz. Vício de linguagem, o nome. Se comunica mal. É tipo vício de linguagem que você fala? Eu acho que vício de linguagem pode ser um deles, entendeu? Aquela coisa do né? Aquela pausa bengala que a gente usa. Ou não sei, coisas genéricas que a gente faça que quebra, né? Que você quebra o pacto argumentativo, que tu perdeu a plateia. Boa. Deixa eu construir em cima da realidade jurídica, então. Perfeito. Eu adoro. Perfeito. Pô, tirou onda agora. Aqui a gente fala que nem como estivesse na vida real. Vamos lá. Tirou onda. Eu não falei não. Aí tá o professor aqui assim, ó. A mesa chega a tremer. Tirou onda. Aqui o negócio é diferente. Aqui não é um podcast jurídico convencional. Todo mundo que tá ouvindo sabe disso. A gente tá desoratoriando a oratória aqui, né? Olha, aquela caricatura jurídica que muita gente tem de imaginar uma audiência, um advogado de um lado, um promotor do outro, muito construído em filmes. Qual seria o pior erro para cometer naquele momento? Perante o juiz pra ou você? O júri, talvez? O pior erro, ali na posição de advogado, putz, fiz esse erro, acabou, cara. Não tem mais. Eu acho que perder a atenção das pessoas que estão te ouvindo, mas não necessariamente não sei se tem alguma coisa objetiva. Acho que demonstrar insegurança. Eu acho que quando você demonstra. É porque nesse cenário específico, a segurança ela é essencial. Ou então confundir o Pequeno Príncipe com o Príncipe também é um erro. Aí fizeram isso no STF. A sustentação oral, o advogado confundiu o Pequeno Príncipe com o Príncipe na citação. Meu Deus. Maquiavel com o Pequeno Príncipe. O Pedro até pegou de uma forma, Porque o Pedro gosta dos dois, não é isso? Não, eu já li os dois, mas assim, um dos meus livros favoritos é O Pequeno Príncipe. Vamos lá. Perder a atenção das pessoas, transmitir insegurança, fazer uma citação equivocada. Vou pegar os três, se a gente for colocar até a mesma pessoa cometendo os três, uma ordem lógica seria: citei errado uma fonte, fiquei inseguro porque percebi que citei errado. Puta
Eu não devia ter falado isso. A bola de neve, né? Quando eu fiquei inseguro, eu dei sinais verbais e não verbais e perdi a atenção da plateia. Sim. Dá pra acontecer os três. Dá. Pô, E eu já então vi vamos- algumas vezes sustentação oral isso acontecer. Tristeza. Pois é. Pegando isso, vamos dissecar. Tem erros de comunicação em tudo que vocês citaram aqui. Citar de maneira equivocada. É natural que a gente às vezes esqueça uma palavra ou outra. Ou que a gente confunda algo ou outro. Eu não sei exatamente como foi a situação do Pequeno Príncipe. Eu também tenho essa dúvida até hoje, se ele confundiu ou se ele não sabia, mas enfim. Pois é. Vai ser uma dúvida eterna. Tem que ter um cuidado de... Quando você erra alguma coisa, é normal a gente errar, tá Sim, ligado? E até quem acontece. fica refém de... Caramba, imagina eu vindo aqui. Tô indo pro MPJ, o maior podcast jurídico do Brasil. Usa isso de vinheta, se quiser. Muito bom, gostei. Não posso errar. Porque se eu errar, caramba, eu vou perder credibilidade. Eu ficaria já muito nervoso por causa disso. Aham. E a chance do erro aumenta quando eu Sim. fico mais nervoso. Então é um ciclo vicioso. Se eu cometo um erro numa fala que não compromete a coerência do conteúdo, tem muita gente que pede desculpa. Desculpa. Quando você pede desculpa, duas coisas acontecem. A primeira é, você coloca um holofote no erro. Às vezes é um erro tão pequeno que as pessoas nem perceberam. Você esqueceu um artigo entre você não falou você foi direto para outra palavra. Me desculpa. E a segunda, que é a pior, não é o efeito externo das pessoas perceberem, não. É o efeito interno. Nossa, eu errei. Aí vem aquela cascata de ansiedade. Aham. Putz, eu errei. Fulano tá na plateia. Natália tá me vendo. Pedro tá ali. E o Rodrigo viu que eu errei. Caramba, eu errei. Isso gera uma série de distúrbios internos. Adrenalina descarregada na corrente sanguínea, acelera o batimento cardíaco e você desperta vários sinais de ansiedade. Então, não pede desculpa. É um ponto importante. Agora, se é um erro de conteúdo crasso que compromete a compreensão, vale você reformular. Aliás, eu não queria citar o Pequeno Príncipe, eu queria citar ponto tal. Agora, algo que marca muito pela insegurança é a repetição dos sinais de insegurança. Você falou dos vícios quando ela falou do erro. Uhum. O vício de linguagem é um sinal de insegurança. E só para categorizar, o que é vício de linguagem? Vício é tudo aquilo que se repete. Tem os sons e tem as palavras. Tem hesitações e tem interjeições. Hesitações, sons. Metade do Rio de Janeiro tem vício de linguagem, então. Só no I, Rio de Janeiro. Ou quando você alonga a última sílaba da palavra. Tipo... Cara... E interjeições são as palavras. É o né, é o tipo, é o cara, é o então. Uhum. Um né. Tudo bem. Não é considerado erro, vício de linguagem. O problema é quando você repete demais. Sim. É que aí parece que você tá perdido, você tá confuso. Parece, é verdade. Eu lembro de uma aula que a gente teve. Caraca, eu tava pensando nisso agora. Puta que pariu, eu tava pensando nisso agora. A gente lembra de uma aula que a gente teve, que eu não vou falar o professor, porque o rapaz é um homem muito conceituado no mercado, então não tem por que me expor aqui. Pensei que era por outro motivo. Assistimos a aula e estávamos. Aí o aqui. Estávamos assistindo e toda hora ele fazia o é. Não Só que podia não ter era... pedido desculpa. Aí, ó, Verdade. deu holofote no erro. É verdade. Acabou de ter aula e foi reprovado na matéria. Eu vou melhorar. Prometo melhorar, Brasil. Prometo melhorar, Brasil. E ele ficava toda hora repetindo esse mas não era um como a gente Não, era faz aqui, chato. Era muito... ou como você, vez ou outra, pode acabar escorregando. Era um que eu contei na última meia hora. Eu não conseguia prestar atenção na aula. De tanto que tinha. A gente começou a contar quantas vezes ele falava de tanto que ele repetia. Em meia hora foram mais de 200. Era um negócio Eu enlouquecedor. não consigo prestar atenção agora, é o número de que ele fala. Foram mais de 200. E aí, a gente ficava, nós sentávamos ali, a galerinha ali ficava conversando sobre não só os temas das aulas, mas também as coisas que acontecem na aula, além da aula. E a gente ficou muito nesse tema do Cara, e posteriormente, a gente teve aula com um advogado do escritório dele, que a aula foi maravilhosa. Foi muito melhor do que, teoricamente, um mentor do aluno. E talvez vai muito naquele papo que a gente estava falando, do cara que talvez saiba muito, tenha muito maior conhecimento que outra pessoa, mas por não ter uma capacidade comunicativa tão apurada, vai pior do que um cara que, teoricamente, está abaixo, assim, numa hierarquia de carreira, né? Sim, Isso era uma coisa que eu queria até sim. te perguntar, Nelly. Porque, por exemplo, na advocacia, eu ouço muito isso que o Rodrigo falou.
o cara tem um baita conhecimento, mas ele não sabe transmitir. Então, assim, pra mim ele já não pode ser professor nesse caso especificamente. Porque se não adianta nada ele ter um conhecimento e ele não tá transmitir pros alunos. Isso pra mim não agrega em nada, não acrescenta em nada. Se ele sabe pra escrever um livro, uma petição, um contrato, é problema dele com o escritório dele, os clientes dele. Pra mim, paguei um curso, pra mim não funcionou. Tanto é que era absurda a comunicação dele no sentido negativo, que a gente começou a contar, fazer marcação no caderno, porque era assim, era incontáveis és que ele parava pra poder falar. A cada palavra ele tinha um é, como se fosse vírgulas e vírgulas, vocativo, toda hora. Sim. Aí eu quero uma coisa que eu queria falar. Existe também na oratória, ou alguém que dê aula sobre comunicação, sobre oratória, o cara que tem ali o conhecimento técnico, mas ele também não aplica quando ele vai falar? Isso tem muito ou não? Isso é uma coisa mais... Como eu estava dando exemplo, por exemplo, nos casos jurídicos. Tem como você dissociar? Isso que eu quero saber, assim. Tem como o cara saber os conhecimentos, assim, vamos dizer assim, os requisitos ali, o checklist da oratória, mas na hora que ele vai falar, ele não consegue aplicar lá o checklist, entendeu? Tem. Vou seguir por aqui. Eu só vou fechar a ponta aberta pela... Eu já ia falar, posso chamar de Nath? Claro. A ponta aberta pela Nath, do erro, e vou fazer o vínculo aqui com o técnico que sabe, mas não aplica. O pior erro, para cada um vai variar, porque cada um vai interpretar aquela comunicação de um jeito diferente. A gente citou sinais de insegurança. Agora, só para trazer o pior erro para mim, o que mais me incomoda é a autorreferência. A gente estava falando um pouco disso aqui antes. O que é autorreferência? A pessoa referenciar tudo que ela está falando a ela. Não só falar em demasia, prolixidade, que incomoda muita gente quando passa do ponto, fala demais. Mas falar demais e falar demais de si me incomoda, porque dá vontade de ajudar a pessoa. Tipo, meu amigo, você tá perdendo a atenção de todo mundo por falar de si. Então não é nem sinais de insegurança. E às vezes pode ser até insegurança a pessoa falar só dela naquele momento. Fazendo o vínculo para cá. Sim, a pessoa pode saber muito e ela não aplicar. Por quê? Tem um cara chamado Robert Dilts. Robert Dilts, D-I-L-T-S. Quem quiser buscar, ele é um estudioso de PNL, Programação Neurolinguística, que é uma vertical de estudo de comunicação. E esse cara ele criou uma escala de consciência. Eu gosto de chamar de quadrante do aprendizado, que é muito aplicável para quando a gente está aprendendo soft skills, habilidades comportamentais. A palavrinha do podcast, soft skills. Por exemplo, comunicação, oratória, liderança, inteligência emocional, negociação. 4 estágios. Primeiro estágio, incompetência inconsciente. Incompetência é porque você não sabe fazer, e é inconsciente porque você nem sabia que dava para fazer. Por exemplo, uma técnica de pausa curta e pausa longa para remover vício de linguagem. Muitos aqui estavam nesse nível com relação a essa técnica. Segundo estágio, incompetência consciente. Você ainda não sabe fazer, mas agora você... Tá identificando. Dá pra eu pausar. Rodrigo aqui agora. Falei desculpa. É verdade. Cacete, não é. Aí você... falou, acabou de ter aula. Fiscal do Ele não fez, mas ele sabia que dava pra fazer isso. Terceiro estágio, competência consciente. Competência... sabendo o que está fazendo. Exato. Você sabe, você tá fazendo, só que a consciência vem de eu tenho que pensar pra fazer. Uhum. Isso é estressante. Isso é mecânico. Por quê? Para você pensar para pausar, para não ter vício, para você pensar para ir lá no agudo e depois vir aqui no grave, a sua comunicação vai ficar um pouco robótica no primeiro momento. O técnico que não aplica tá aqui. Sim, legal. Ele é competente, mas ele ainda tem que pensar para fazer. Então, na hora do show, na hora da audiência, não na hora automatizou. Não automatizou. Qual o objetivo? Ele tem que colocar aqui no 4º estágio. Competência inconsciente, que é quando você não pensa, age naturalmente, né? E você faz. Isso é muito legal, porque isso tem muito a ver também com a questão linguística quando você aprende uma língua nova, um idioma novo. É verdade. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu lembro muito assim da fase da transição entre o não falar nada, porque aqui é inglês de colégio, você não aprende, a não ser que você estude numa escola bilíngue, né? Que não foi meu caso. Então, assim, meu inglês era ridículo, né? Não existia, pra ser sincero. E aí, quando eu fui pra lá, eu lembro muito dessa transição. Entre eu falar, mas ter que pensar, meio que tipo assim, traduzir simultaneamente as palavras do português pro inglês e falar, até o momento que eu desliguei essa chave e a parada já ficou automática o inglês pra mim. Eu não preciso
traduzir e falar. Já vem traduzido, vamos dizer assim, na minha cabeça, entendeu? Sim. E como é que você sai do estágio 3 pro 4? Pra mim foi tempo de prática, né? Prática do dia a dia, tempo, e aí uma hora fez. Repete. E pratica. Posso fazer um gancho rápido? Claro. Já que a gente falou prática. Bora fazer uma prática? Bora. Eu quero te fazer uma pergunta antes que a gente tem que falar. Ele tá fugindo da prática. Tá fugindo aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero muito a prática. Isso aqui, ó. A gente tem mais 45 minutos de estúdio. Eu não estou preocupado com o tempo nesse momento. Quero ver. Tem um cronômetro. Queremos ver, Brasil. É É verdade. verdade, olha o cronômetro. Tem tudo aqui, rapaz. Mas o Bruno me disse, antes da gente começar, que ele iria até meia-noite hoje. O Bruno não vai. Estamos aqui. É bom que ele ganha hora extra. Tô brincando. Fazendo aqui, aproveitando o gancho, agradecer o seu Pod Estúdio, que é a nossa casa Demais. aqui. Episódios, toda a infraestrutura, toda a qualidade de serviço, tudo perfeito desde sempre. Então, se vocês estiverem interessados, talvez, em fazer um podcast, talvez explorar sua oratória aqui na prática, como fazemos no podcast, cara, seu Pod Estúdio é uma excelente casa para você estabelecer teu projeto e botar para frente o que tá na sua cabeça. Agora, o que eu quero te fazer como pergunta, é o seguinte. A gente conversou ontem, e isso eu achei muito interessante, porque, afinal de contas, manda para o jurídico. Especialidades específicas que cada advogado pode estudar mais, a depender da área que trabalha. Você falou ontem, você comentou conosco, que um criminalista aproveita skills diferentes do que um familiarista, por exemplo, ou alguém que é do corporativo. Então, tentando apresentar esse cenário, como você traria isso, explanaria isso para uma pessoa que está interessada nisso e é de um nicho específico do direito? Legal, boa. Vou responder fazendo vínculo com a prática. Perfeito. Para vocês não fugirem com a prática. Não, vamos com tudo. Eu quero muito fazer a prática. Vamos lá. Eu vou pedir, então, a gente fala de 3 categorias, porque somos 3 pessoas da área jurídica aqui, Perfeito. certo? E aí eu vou nichar a técnica ou a área de comunicação que é apropriada. Uhum. Beleza? Pode começar. Escolhe um. Uma área jurídica. Pô, parte comercial de um escritório de advocacia. Comercial de um escritório de advocacia. Consegue me dizer para você o que é mais importante que um comercial tem que ter e como é que essa pessoa se expõe? Isso em todos os aspectos da comunicação. Para mim, um comercial tem que estar sempre bem vestido. Tem que estar sempre posicionado de acordo com o que você quer vender. Qual serviço você quer vender, para começar. Boa, porque essa pessoa vai se expor para clientes. Majoritariamente em reuniões. Sim, reuniões, eventos, palestras, por que não também? Legal, bacana. Então, dito isso, para essa pessoa é muito importante que ela trabalhe técnicas de persuasão e técnicas de vendas. Claro. É muito natural que não só aprender a usar voz, a usar corpo, a usar fala, você conseguir organizar suas ideias para apresentar aquele serviço, aquele produto de maneira atrativa, porque essa pessoa ela tem que ter um sim no final. Sim, certo? Ela tem que ter um sim no final. Mais que o sim, tem que ter a assinatura do contrato. Tem que ter o sim registrado ali, né? Rabiscado, rascunhado. Exatamente. Ela tem que saber como fazer a pessoa chegar a esse sim. Uhum. Um exemplo é, pegue pequenos sims antes. Conhecem uma empresa chamada Prudential? Uhum. Eu fiz alguns treinamentos com a Prudential. E os caras são... Inclusive tem episódio no Insider com o campeão de vendas da Prudential. Insider 228. Ele sabe Olha. todos Eu lembrei. os episódios. 228. Com a campeã, Dani Martins, mulher, inclusive. Os caras fazem muito treinamento de vendas. E uma das estratégias que eles utilizam é você ir pegando pequenos sims ao longo da reunião, da conversa, para que o viés positivo fale muito mais alto na hora Olha que H. interessante. Exemplo com perguntas fechadas. Como é que você faz a pessoa dizer pequenos sims? Perguntas fechadas. Pedro, faz sentido para você entender mais sobre tom de voz para ter mais impacto com teus clientes? Sim. Sim. Claro. Nath, você acredita que é importante a gente fazer um conteúdo sobre oratória para ajudar os ouvintes do MPJ? Sim. Pequenos sims. Claro que na hora da venda são perguntas propícias para a venda que você quer fazer. É uma estratégia. Isso para o comercial. Você falou da aparência também. Na verdade, é uma comunicação não verbal, né? Eu acho Exato. que começa tudo no olhar, né? Tem aquele estudo que fala que a pessoa te conquista, você conquista a pessoa em 3 segundos, né? Você chama a atenção dela, alguma coisa assim. Não tem isso? Exato. Na verdade, é bem menos. É menos? A primeira impressão.
Quanto tempo que vocês acham que a primeira impressão é criada? Eu acho que é um piscar de olhos. Você olha assim, já faz a análise. Obviamente depois você vai aprimorando, mas assim, eu acho que você parou, olhou, você já fez uma análise da pessoa ali na hora. Sim. É instantâneo. 0,005 eu acho que é tipo, olhou, bateu, já fez. É em menos de um segundo. Por isso que eu acho que, na verdade, a questão visual é muito importante. Independente de como for. E o visual depende muito. Por exemplo, no escritório de advocacia é uma coisa, mas alguém que trabalha com engenharia é outra. Alguém que trabalha em outro ramo é dress outra code, coisa. Dress code. Isso. Pra começar, a primeira comunicação, pra mim, o dress code é fundamental. Sim. E aí depois, eu acho que a gente pode encaminhar pra parte da parte verbal. E a persuasão é fundamental. E esse lance dos pequenos sims é bem interessante. Sim, sim. Então, a estrutura. Isso, o dress code vem com linguagem corporal. Você entender como manter a postura adequada, você entender como fazer com que o outro, na verdade, você se espelhe ao outro. Porque tem pessoas, o cara que trabalha na área comercial, ele vai atender clientes completamente diferentes, pessoas diferentes. Por mais que o escopo ainda seja um escopo jurídico. Podem ter pessoas, a Nath falou do DISC aqui antes, não sei se é comum para audiência Não, o que é o vale explicar. Eu fiz tem 2 meses, meu. É? Qual é o seu? Sou influente dentro do nicho, dentro da especificidade do influente, o facilitador. Ah, legal. E o segundo mais alto é o D. Estável. Estável? É. Estável. Olha, estável. cara. Deu menos. Deu menor. Sou da resenha, papo furado, vou indo ali. Entendi. É mais por aí, eu não gosto de forçar ninguém, não, a pessoa tem que querer. Então, o DISC é uma ferramenta de autoconhecimento. Muito utilizada em empresas, de maneira corporativa. E a primeira camada é isso, é você se conhecer melhor, descobrir o seu padrão comportamental. São 4 padrões. O D, dominante. O I, influente. O S, estável. O C é conforme. Cada padrão tem suas características. E ninguém é uma coisa só. Exato. O Marston, o cara que criou o DISC lá 100 anos atrás, ele dizia que a gente tem um pouco dos 4. Só que geralmente 2 deles predominam no nosso comportamento. São padrões. Então são características que se repetem mais no comportamento. Tendo por base o DISC, voltando aqui para a realidade comercial, se você atende um cliente dominante, é muito provável que essa pessoa, que é mais visionária, que é mais ambiciosa, que fala com mais ênfase, já vai falar contigo com uma postura mais aberta. Nariz e queixo não vai ficar para baixo. Vai ficar um pouco mais elevado. A pessoa vai te olhar no olho o tempo inteiro. Os gestos vão ser mais frontais. Então, com uma pessoa dominante, a pessoa tendo conhecimento de com quem ela está falando, a preocupação com o dress code, a preocupação com a postura, tem que vir o tempo inteiro. Agora, se bateu na porta ali um cliente mega influente, mas muito influente. O influente, o comunicativo, o informal, ou o Nélio da vida, 95% de influência. E eu tiver ali na cadeira aqui, desse jeito, completamente relaxado. Não posso afastar muito o microfone, porque senão capta e o Bruno puxa minha orelha. Completamente relaxado aqui. Se o jurídico comercial estiver na minha frente, então, senhor Nélio, é importante que me perdeu ali. Porque não houve o tal do rapport. O que é rapport? Criar sintonia. Fazer com que eu me veja na pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei das referências? Da pessoa introvertida ter um extrovertido como referente e vice-versa. Comunicação é conseguir conectar com o outro. Né? Exato. E espelhar não é imitar. Eu quero me conectar com a Nath, então eu vou... Eu ia perguntar isso, me ocorreu essa pergunta. Eu já ouvi algumas vezes, já li também, mas hoje em dia a internet fala-se muita coisa. É verdade ou faz sentido que quando alguém tá muito... eu vou usar um termo completamente coloquial, me desculpa, professor, muito comprado com o nosso discurso dentro de um diálogo, ela replica os mesmos sinais que a gente? Faz sentido isso? Faz. Insider 221. Ali é muito bom nisso, cara. Sobre neurociência. Eu recebi uma neurocientista. Olha. Inclusive, nossa, ela quebrou muitos gurus da internet aí. Porque o cérebro faz isso. Nossa, o cérebro Gente, não faz já nada vou anotar disso. pra assistir agora. Tem um lado racional, um lado emocional. Bulhufas, não tem lado racional e lado emocional. É fake, não tem lado racional e lado emocional. Por que eu citei isso? Ela falou sobre neurônios e espelho. A gente tem neurônios na nossa cabeça aqui, em algum lugar do cérebro, neurônios e espelho. E a função desses neurônios, como o próprio nome já diz, não deve ser nem um nome científico, é você espelhar. É muito natural. Por isso que falam que muitas pessoas que convivem, casais, convivem há muitos anos juntos, têm uma fisionomia semelhante.
É por quê? Porque repete a expressão facial do outro. Ah, é? E aí... A preocupação aqui, ó. E por isso que a gente tem uma percepção de que, olha, parece até que eles se parecem de verdade por causa dos neurônios do espelho. Então, os nerds aqui, vão lá. Insider 221. Não, muito interessante isso. Muito bom, vou assistir com certeza. Pra digitar. Só pra voltar aqui pro gancho aberto. Me digam 2 categorias pra gente nichar as técnicas. Ou 2 áreas, categorias. De advogado. Não é o nome certo. Categoria de advogado. Contencioso. Contencioso, É pode isso? ser. Falei contratos, mas pode ser contencioso também. Contencioso. Aí eu já O que você quiser. Pode mandar que eu mato. Então, pela minha experiência empírica de atender muita gente. Vamos lá, Ele é muito D, cara. Manda aqui que eu já entendo. Aqui tá fácil. Ele é muito D. Eu sempre Ó, achei Dudu isso. Paz, vamos consertar o trânsito do Rio de Janeiro. Pela experiência de eu atender muitos advogados de área do contencioso, a maioria, já que a gente falou do DISC, tendem a ser mais metódicos, mais pragmáticos, muito mais focados em dar detalhes, em serem mais fechados, mais formais. E até para atuar com o que eles atuam, é interessante ter essa competência de conseguir organizar bem as coisas. Conseguir dar atenção ao quê? Aos detalhes, ao contrato. Então, até um feedback, uma skill que essas pessoas comumente têm, não todas, é a habilidade de organizar a linha de raciocínio. Elas absorvem muito rápido, num treinamento de comunicação, início, meio e fim. Como eu abro, como eu desenvolvo, como eu termino. Como eu conto uma história dentro de uma narrativa lá da Pixar. Tem etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então, já que essas pessoas que atuam com contratos, que são mais advogados da área contenciosa, já têm essa skill desenvolvida, o que tem que ser desenvolvido? Habilidade de improviso. Como improvisar? Como lidar com o inesperado? Isso no eixo de conteúdo e no eixo da forma. Tendem a ser pessoas... Eu pedi pra vocês falarem o nome do professor de vocês, mas não fala não. A gente fala em off. Porque aqui não tem baú, não. A gente fala mesmo. Tendem a ser pessoas lineares na comunicação. Ou que tem muitos vícios, ou que falam desse jeito. Eu concordo muito isso pra... desse jeito. Eu concordo muito isso pra compliance e pra contratos. Pra contencioso, aí eu faço uma ressalva. Por quê? Porque se você for um advogado de contencioso litigante de sustentar, você precisa ter um improviso. E aí eu te explico por quê, de uma forma bem rasa, não rasa, mas de uma forma prática, simples de entender, ainda para quem não seja do jurídico, não que eu esteja desafiando a sua intelectualidade, não é isso. Mas só para explicar de forma bem simples assim. Quando você vai fazer uma sustentação oral, às vezes você prepara um discurso. Eu, por exemplo, preparo um discurso. Eu não escrevo, porque tem muita coisa que na hora eu improviso. Por quê? Porque tem um caráter de improviso, uma parcela de improviso que você tem que ter. Não só pela dinâmica como se desenvolve a sua sustentação oral, mas principalmente porque às vezes, e na maioria dos casos, se você não chamar a atenção dos embargadores, você perde eles rápido. E aí quando você começa a sustentar, já aconteceu comigo várias vezes, você tá sustentando, o cara começa a mexer no celular, aí o cara... Eu tenho que pegar o cara. Se eu não pegar, não tá adiantando nada do que eu tô falando ali. E aí eu tenho que aumentar o tom de voz, eu não sei nem se eu tô falando da forma certa, mas eu faço... até de alguma forma conseguir trazer ele de volta. Então eu cito um caso, às vezes pessoal, que conecta com aquela história do que eu tô fazendo no contencioso. Eu aumento meu tom de voz se o cara tô vendo que ele tá com uma cara meio de cansado, ou se eu perdi ele por algum motivo. Se eu tô enrolando muito pra falar, eu tento cortar aquele assunto e já mudar pro próximo tópico. Então esse caráter de improviso pra quem sustenta, na minha experiência, eu acho que é fundamental. Porque você tem uma grande chance de perder. Porque a gente tem que entender que os embargadores estão lá há muito tempo. Vão ouvir milhares de advogados. Sim. Eles já estão, na maioria das vezes, com o voto pronto. Assim, sempre o voto tá pronto. Você fazer ele mudar, que às vezes é a intenção da sua sustentação, que é o gancho. Então, se você não conseguir pegar ele ali, a grande chance de você estar falando e tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E aí isso pra mim não adianta em nada, né? Total. Eu tava falando da voz por causa disso. Eu sou completamente ignorante nas categorias jurídicas aqui. Então, pra mim, até contratos era parecido com contencioso, mas já vi que não é. Não. Contencioso é ação judicial. Fora. Mas assim, em defesa... eu acho que se você fizer um mau contrato, vai pro contencioso. Mas em defesa do Nélio, é porque eu acho que existe uma... Em defesa do Nélio, tô me sentindo... Dentro... Pera lá.
dentro dessa É a área... permuta, né, Nath? É a permuta. Você faz a advocacia de claro. defesa dele, ele te dá as aulas de oratória depois. É o mindset da rataria. Dentro dessa, digamos assim, dessa linha de produção de contencioso, tem uma galera, sim, que só faz isso e que não sustenta. Sim. Não é todo mundo que faz sustentação oral. Verdade. Então Sim. tem uma grande parte e um grande número de demandas judiciais que não chegam até esse momento da sustentação oral. Então faz todo sentido você ter um número X de profissionais que tenham um perfil que dispensem essa atuação. Mas Sim. o Pedro está correto também nessa ponderação, mas eu tenho um grande número de profissionais de contencioso que não chegam na sustentação. Não, perfeito. O que você tá falando é perfeito. Inclusive é a regra, né? Exatamente. Assim, você chegar exatamente. até no nível de sustentação, a realmente exceção. não Eu é a acho maioria. que a grande especificidade onde a pessoa, na maioria das vezes, sustenta mais do que fica ali na parte... E não é nem a parte contenciosa de contratos, etc. Essa seria o tribunal do júri, né? Que é o mais próximo do exercício da oratória na veia, diariamente, se for o caso, que é quase uma dinâmica ali greco-romana, né? Teatral. Eu não faço tribunal do júri, mas Não, sim, eu nunca fiz o também. tribunal mas do já júri vi. é o mais próximo de filme americano Sim. que a gente tem. Que se aproxima dos criminalistas. É Sim, criminalista, o só tribunal do júri criminal, só criminal. É É. só criminal. Isso. Aqui no Brasil. Isso. Então, o ponto até o contencioso de contrato, o que você falou, tem que ter habilidade de improviso. Sim, Agora, a maioria não tem. não tem. A maioria não tem. Mas O que o que você falou de improvisa- inflexão vocal, de marcar uma ênfase pra chamar a atenção do desembargador pro cara não pegar o telefone e não Sim. distrair. São pontos de trabalho muito importantes. Assim como a estrutura de vendas era para a pessoa do comercial, conseguir marcar uma ênfase, mudar a voz, saber improvisar. Pela maioria dos advogados, inclusive na escola que eu dou aula, no Clube da Fala, a gente faz o disco com todos os alunos. Conformidade é alta. Diferente dos criminalistas que eu já atendi. E aí vocês podem... Na verdade, vocês não podem. Vocês devem me dar a percepção de vocês de atuação, como você acabou de fazer, que são os caras que vão pra frente do júri pra convencê-los. Como fazer isso? Tem que saber contar história. Uhum. Storytelling, né? Tem que saber storytelling. O que é storytelling? A arte de contar histórias. São técnicas pra você compartilhar uma ideia dentro de uma narrativa. De forma interessante, que atraia, né? E você tem que Acho se que é. conectar também. Por exemplo, um criminalista que vai fazer no tribunal do júri, ele tem que se comunicar com o jurado. Então, Ele ali, trouxe até um conceito. né? Qual é o conceito? Hof. Você falou da conexão. Hof. Rapó? Você trouxe. Rapó. Aposta! Parece onomatopeia de tosse no filme. Gente, quarta-feira, 9h30 da Gente, noite. deixa eu explicar pra vocês. Eu comecei o meu dia dando uma palestra em São Paulo. Eu fiz call no aeroporto, eu cheguei aqui, então assim, eu já tô quase um lobo mesmo. Eu tô no meu estado primitivo. O meu nível de comunicação, ele tá assim... quase um lobo, é maravilhoso. Então me perdoa, eu fixei a palavra, mas não Rapó. foi rapó. Como diria Hobbes, a Nath Lobo da Nath, Total. basicamente. Rapó. Total. Rapó é uma palavra de origem francesa, que nesse contexto de comunicação é traduzida como criar uma sintonia com o outro. Isso. E lembra que a gente falou de PNL? Uhum. É muito vendido como uma técnica de PNL. Ah, como eu crio o rapport? Ah, eu preciso ter o espelhamento acontecendo, que a gente falou aqui. Espelhamento verbal, espelhamento não verbal. A conexão com o júri tem que acontecer. Como? Usa um recurso emocional. Conta uma história. Sim. Uma história impacta muito mais do que um dado bruto. Ah, essa pessoa matou X pessoas. Legal, impacta. Agora, quando você conta a história do assassinato... Influencia. Eu vou contar 2 casos aqui que aconteceram comigo, inclusive sustentação oral. Uma positiva e uma negativa. Começar pela negativa. A negativa é porque eu tive um problema com um professor uma vez na faculdade. Ela foi mega babaca comigo, assim, resumindo a história na primeira aula que eu fui, eu era de outra faculdade, eu tinha me transferido, então eu tinha perdido as 2 primeiras aulas desse cara. Tá. Quando eu entrei na terceira, quarta aula, agora eu não me lembro se era a terceira ou quarta aula, ele tinha já dado na primeira e segunda aula pros alunos, tipo um manual dele, que ele fazia, tipo um caderno dele, vamos dizer, tá? Legal. Com uns exercícios, umas histórias, enfim, que tinha que levar pras aulas porque era parte da aula, do conteúdo didático da aula. Tá. Quando eu cheguei, eu não tava com esse material, naturalmente, porque eu tinha acabado de chegar. Sim. E ele me deu um esculacho porque eu não tava. Só que assim, primeiro, se eu tinha que estar, ele tinha que ter me entregue, ou a coordenação, né? Tá. Que não fizeram. Então eu não tinha nem como saber que eu tinha que levar aquilo porque eu não tinha participado outra vez das primeiras aulas dele. E aí eu fiquei muito puto, porque como era a minha primeira aula com o cara, eu
Falei, bom, mas eu não sabia, e aí as pessoas falaram, mas é a primeira aula dele e tal, não sei o quê, e ele meio que não retrocedeu. Enfim, tive vários problemas com ele, porque eu comecei a bater de frente, ele começou a não gostar de mim, eu comecei a bater de frente com ele, porque eu também não levo desaforo pra casa, ficou nessa. E muitos anos depois, o que aconteceu? Eu fui fazer uma sustentação oral e ele tava lá. Ele nem lembrava de mim. Tipo assim, claramente ele não lembrava de mim, porque ele tava do meu lado, ele tipo... Mas eu lembrava dele, porque eu falei, cara, eu tenho que agora... Além de perfil Que dominante, raiva desse maluco, tá ligado? Adorei. Além de perfil dominante, o cara é escorpiano. Aí já viu, né? O Pedro deve ter uma Linhares, assim, aí é bélico. Aí eu falei pra assim, guerra. caralho, esse maluco é um filho da puta. Cara, eu fiquei puto. Só que isso me desconcentrou na hora que eu fui fazer a sustentação oral. E aí, tudo que eu tinha, outra vez, ensaiado pra falar, foi muito curioso, porque quando abriu, o desembargador chama pra você falar, você bota lá a toga, beleza. Quando eu fui começar a falar, eu fiquei sem brincadeira. Acho que eu fiquei uns 10 segundos, assim, na minha cabeça, pelo menos. Pode ter sido muito menos, mas assim, na minha cabeça, eu fiquei uns 10 segundos que eu fiquei travado. Eu falei, cara, perdi, esse cara me desconcentrou. E aí, na minha cabeça, eu reprogramei porque eu falei, cara, não posso perder pra esse cara, então agora eu tenho que mostrar pra ele. Aí, tipo, meio que resetou o sistema, o Windows recarregou e aí eu fiz a sustentação e foi. Mas assim, eu fiquei uns 10 segundos. Eu acho que assim, se tivesse sido uma das primeiras minhas sustentações, logo no começo da minha carreira, eu acho que eu teria dado um de Eminem ali no começo também, ia ter dado branco e ia ter saído vaiado pelo tribunal, mas assim... A referência é 8 Mile, Muda de Ilusões, tá? Dado Vejam um bom filme. Mas assim, consegui reverter, mas foi uma coisa assim que me preocupou, que eu falei, cara, como é que eu deixei esse cara, sei lá, 10 anos atrás, me desequilibrar esse ponto, sabe? Aí comecei, tipo, eu mesmo fazer essa reflexão e falei, cara, viajei isso aqui lá e passou, beleza. Sim. E a outra, a positiva, foi uma vez que eu tava também sustentando, e aí foi uma casa que tinha a Infraero, era uma das partes do processo. E a gente tinha perdido em primeira instância essa ação judicial. E aí eu comecei a fazer toda a minha sustentação oral numa parte técnica. Tá. Porque eu falei, cara, tem que derrubar sob o ponto de vista técnico na minha cabeça, naquele momento que eu preparei o meu discurso para sustentar. E aí quando eu comecei a falar, porque você tem lá 15 minutos de tempo regimental, quando eu comecei a falar lá os 5 primeiros minutos, eu via que eu não tava pegando os desembargadores. Cara, os caras não estão prestando atenção em nada do que eu tô falando. É uma sensibilidade interessante que você teve aí no eu momento, falei assim, né? cara, os caras estão, tipo assim, cagando e andando porque eu tô falando. Eu tô sendo super técnico aqui. Sim. Eu tô preparado, assim, não era essa a minha insegurança, eu tô preparado, mas os caras eu não tô pegando eles. E eu preciso fazer que eles revisitem esse voto deles, porque eu sei que eles vão manter a decisão de primeira instância. E aí, eu fiz o que você falou. Eu trouxe um argumento prático e uma história que linkava no contexto daquela ação judicial. Não foi nada técnico. Foi uma coisa super empírica, vamos dizer assim. Foi pra ilustrar. Ilustrativa. E aí foi legal porque nesse momento um dos desembargadores que estava olhando, que nem era o relator, ele tava com a cabeça meio baixa, sei lá, devia estar prestando atenção em outra coisa. Eu lembro que ele levantou assim, aí ele começou a pestar. Eu falei, porra, é aqui, peguei esse cara. Vou começar a falar olhando pra ele, vou focar aqui minha atenção nele, vou pegar esse cara. Aí comecei, e aí no final ele pegou, eu já tinha votado, tinha acompanhado o relator, mas vou pedir vista, que é quando o desembargador pede outra vez o processo pra reanalisar a causa, vou pedir vista pra reanalisar com base nos argumentos dele aqui na sustentação oral. Falei, puta, ganhei o cara, consegui fazer o que eu queria. Então assim, esses dois casos foram, assim... Nem são os casos mais importantes da minha carreira, mas eles foram muito emblemáticos, porque foram dois momentos... que eu tive essas duas questões assim de análise que eu tive que pegar e mudar o que eu tinha programado, o que eu tinha previsto, porque por fatores externos aquilo acabou influenciando no que eu tinha pré-programado ali pra fazer, entendeu? Sim. Teve uma vez também, agora pensando em caso concreto, eu e o Pedro, a gente ganhou uma premiação pelo escritório, lembra? Lá em São Paulo. E aí o Pedro me convidou e tal, a gente foi junto, foi incrível a viagem. E ganhamos a premiação e tínhamos que falar no público lá pra apresentar o projeto e tal, não sei o quê. Aí o Pedro, eu imaginava que o Pedro ia falar. Afinal de contas, o Pedro é o nome dele no escritório. E aí ele falou, e aí, vai falar? A gente sentado na mesa, assim. Aí já estávamos na ordem, né, alfabética ali. Vai falar não? Eu falei, é você que vai falar. É você que vai falar. Aí eu, tenho certeza. Ele falou, aham. Aí ele falou de novo, você pensou em alguma coisa? Falei, me dá uma caneta e um papel. Aí eu comecei, fiz bullet points rápidos, porque senão, se eu ficasse me prendendo num texto muito grande, eu ia me enrolar. E era um discurso de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu achei que tinha feito 1 minuto e meio.
Quando o Pedro falou, me elogiou, foi muito bem e Foi tal, muito não sei bem o quê. mesmo. E aí o Pedro falou assim, cara, tu falou uns 4, 5 minutos, assim. E eu fui. Uma coisa ainda dei o gatilho pra outra, e foi indo. Eu tenho a noção histórica do escritório, parará, apresentação, fazendo o link com o caso concreto e o que a gente estava pensando pros próximos passos. Isso aí foi 4 minutos. E aí o Pedro falou, cara, você foi o que mais falou lá, porque era muita gente, né? Inclusive, logo depois que eu saí, aí a cerimonialista deu uma bronca nas pessoas que estavam alongando muito. De repente eu fui a gota d'água pra bronca. Mas foi legal que ele fez também nesse discurso que ele fez muitas interlocuções, assim, conexões, aliás. Porque o cara que tava, tipo, de host ali no palco, a pessoa cumprimentava ele naquele protocolo e o cara ficava ali meio que, tipo... Dando pro alto. Dois de pausa, entendeu? Ali paradão ali. Sim. E aí o Rodrigo, não é Daniel, que não sei o que, começou a participar ele, entendeu? E aí foi muito legal porque o cara se sentiu todo prestigiado, ele toda hora parava, aí ficava concordando. Agora que você assim, falou, eu lembrei, eu falei alguma coisa no sentido, não sei se era Daniel, Bruno, enfim, não lembro. Aí eu falei, Daniel, como você bem sabe, a advocacia é uma profissão, uma carreira exaustiva. E em momentos de premiação, nós temos que comemorar sim. E por isso que o escritório, parará. Aí fluiu. Foi muito natural. E foi um papo de 2 minutos escrevendo ali num guardanapo. Você vê o poder do storytelling. A gente só falou de histórias e o quanto é importante para uma atuação ou outra. Pedro já trouxe 2 e fez ele lembrar de mais uma. Provavelmente veio uma na cabeça da Nath. Não vou passar, porque a gente tá com tempo. Outra fase, outro momento eu conto. Lembrou. É o poder da conexão. Tem um storyteller chamado Matheus de Souza. Ele estuda e divulga conteúdo de storytelling. Ele atua muito no LinkedIn. Ele fala que toda boa história, cria um princípio de familiaridade. O que é um princípio de familiaridade? Conexão, né? É fazer com que o público se familiarize com aquilo. Uma história, ela traz muitos pontos de conexão. Como eu falei, um dado. Quando você é técnico demais, e área jurídica, tradicionalmente, quando a gente olha de fora, quem é leigo, eu não sou da área jurídica. Nossa, Constituição, lei, artigo, blá, 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 blá. É racional pelo figurino. Quando vem alguém e conta uma história que é um recurso emocional, que foge da tecnicidade, cativa. A internet está mudando a forma como a gente tem que cativar outra pessoa ou não? Na verdade, são as mesmas técnicas, elas só são empregadas através de meios digitais. A internet está mudando. Nossa, que pergunta diferente. Eu gosto dessas perguntas. Ela é boa nisso. A gente estava falando aqui antes, o Pedro... Não, Rodrigo me perguntou sobre... por que você acha que as pessoas estão falando tanto de oratória agora? Muita gente está despertando interesse em trabalhar a comunicação. Eu falei para ele que a minha percepção, até vinculando agora com o que você me perguntou, é que de uns anos para cá, com rede social, com acesso a tanta gente ensinando, hoje é muito fácil você aprender qualquer coisa. YouTube, curso, tem muita gente ensinando, mas como eu falei, tem mais gente ainda comprando os cursos, aprendendo. Tá fácil. Então, não só para oratória que mudou o aprendizado jurídico, cara. Eu não sei se... O jurídico, não tem advogados ou pessoas da área de vocês que... Eu sei que tem uma legislação que não é permitido vender de uma maneira muito... Mercantilizar a profissão. Mercantilizar, exato. Mas não só mudou o jeito que aprende comunicação, mudou o jeito que aprende qualquer coisa. Agora, a maneira de falar, aí para trazer só ponto em comum e passar para você, Pedro. Não, claro, vai lá. Atenção. Se você pensa rede social, se você pensa internet, mesmo que não seja rede social, um site, um podcast, Spotify que não é uma rede social, mas é um feed, a gente está concorrendo com alguma outra coisa. Se fosse no Instagram, no feed, com um gatinho novo do Nélio, que ele postou lá, que é fofinho, que já faz uma carinha com a foto do casamento do seu melhor amigo. E no meio tem o seu ouça um novo episódio do MPJ. Como é que a pessoa vai te dar atenção? Você tem que ser muito objetivo. Sim. E você tem que conectar muito rápido. Muito rápido. Como é que você conecta muito rápido? Tem que tocar numa dor. Tem que falar com uma necessidade da pessoa. Ainda mais se você está no meio de entretenimento e de informação, que é o Instagram. É uma loucura. Sim. Tem que pegar rápido. Faz uma pergunta que toca na dor.
seja objetivo, seja direto. E uma boa história é um dos porquês de contar história. Agora eu prometo, Pedro, é o último. Vai lá. Histórias têm o poder de te pensar do overload de informações. Nossa, muito bom isso. É isso. Chega muita coisa na gente. WhatsApp, grupo, e a notícia, e é o trânsito, e é o outdoor do aeroporto. Agora, quando chega uma história, você... vou parar aqui pra ouvir. É um caso concreto de verdade. sucesso disso até o programa do Porchat, né? Que é um programa de contar história. Exato. Pessoas nem famosas são. História essa, poxa. Exatamente. A história dessa Porchat que é um baita sucesso, né? Com uma premissa muito simples mesmo, que você falou. Sai do overload de informação. Exato. Agora sim, Pedro. Na verdade, era só era um comentário sobre o que você falou, porque eu tava refletindo enquanto você tava falando, enquanto a Nath também fez essa pergunta, porque você tava respondendo a questionamento dela, mas é porque eu não sei se a internet ela tem muita venda, mas pouco ensinamento. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muita gente vendendo realmente tudo. Então você tem muita gente hoje vendendo curso jurídico, vendendo, sendo coaching, vendendo curso de oratória. Mas quem dessas pessoas efetivamente te ensinam? Esse que era o meu ponto de reflexão. Porque na internet qualquer imbecil pode falar qualquer coisa e vai ter algum imbecil que vai comprar essa qualquer coisa que esse imbecil tá falando. Agora, do grosso, qual é a parcela dos imbecis e dos inteligentes? Qual é a parcela que são de pessoas que realmente você consegue extrair alguma informação e que são de verdade? E quem são aqueles que são de mentira e que são simplesmente imbecis falando, entendeu? Esse aqui era a minha reflexão que eu tava fazendo sobre a pergunta dela enquanto você estava respondendo. Porque sim, de fato, você tem milhões de cursos jurídicos, cursos de soft skills, cursos de oratória. Quando você joga uma coisa, uma pergunta, uma busca no Google ou no Instagram, ele já te direciona para aquilo, aí teu feed fica uma enxurrada daquelas informações que você tava procurando, porque eles querem te vender aquilo. Só que dentro do que eles querem te vender, quem de verdade ele vai te ensinar? Mas é que eu acho isso, Pedro, na verdade, é mais uma modulação de mercado do que de internet. Porque quando você tem uma oferta muito grande, não é lógico, é contrassenso que você vai ter uma oferta muito grande de coisas muito boas. Você vai ter uma oferta muito grande em que uma pequena parcela vai ser boa e uma outra parcela pode ser composta de pessoas que estão criando produtos que não sejam eficazes. Então, eu acho que a internet, ela só ajuda a multiplicar a oferta, porque hoje em dia ficou muito mais fácil você criar produtos para vender, mas na prática acho que sempre foi assim. Só que hoje em dia você conseguiu multiplicar a oferta. Se você multiplicou a oferta, você conseguiu aumentar o número do que era ruim. Multiplicar o alcance também. Eu não sei se eu concordo, eu entendo o seu lado. Talvez em 90% dos casos isso se aplique, mas no caso de educação, não. Porque antigamente, se você quisesse aprender, você tinha que ir para a escola, você tinha que frequentar uma universidade, um curso especializado na matéria que você ia fazer, contratar um professor particular. O cara que te dá aula na internet, ele é professor, ele é formado, ele tem experiência naquilo que ele tá falando. Às vezes ele assistiu o curso de uma outra pessoa que nem é formada naquilo e ele tá dando o curso de uma coisa que ele nem é. Entendeu? Tem muito isso na internet, às vezes o cara tá falando, sei lá, vamos dizer, você tá falando de neurociência. Tá na moda. Você tem podcast, tem uma neuromarketing, aí o cara tá falando de neurociência. O cara... aí nada contra, mas o cara, sei lá, é formado em contabilidade, sabe porra nenhuma de neurociência, entendeu? Sim. E aí? Aí tu compra o curso desse cara às vezes, entendeu? Sim. Porque, sei lá, ele fez um projeto gráfico legal, ele tem uma puta marketing por trás dele. Bem feito. Entendeu? Sim. Ele, trabalhou legal o Instagram dele, comprou seguidor, sei lá, irmão. Ele deu o jeito dele pra vender neste novo meio. E eu acho que na educação isso não existia antes. Sim. Porque você tava muito restrito, e aí tem lados positivos e negativos sobre a restrição educacional, né? Que o EAD, ele expandiu isso, acho que foi o começo ali, foi quando começou a ter EAD, mas você também tem que tomar certos cuidados. Sim. E eu vejo isso muito na advocacia. É o que a gente tava brincando outro dia no episódio. É o cara que tira a foto do lado do Porsche e diz como que eu consegui esse Porsche. Nem é dele o Porsche, ele tá só tirando uma foto. Ele tava com uma câmera e viu um Porsche parado na rua, encostou, tira a foto e vai falar como é que eu comprei. Nunca, o cara anda de mototáxi, entendeu? Mas é por isso que eu perguntei pra ele se ele achava que a internet modificou um pouco a oratória, porque na realidade, quando você tá falando de qualquer coisa que pode ser vendida,
E aí você tá criando alguma coisa que eu vou ensinar. Eu vou te ensinar a vender caneca, eu vou te ensinar a ser podcaster, eu vou te ensinar a falar melhor. Você cria outros subterfúgios que agregam na venda, além do produto per si. Sim. Então, por isso que, será que a oratória mudou? Porque agora a minha oratória tem que ser diferente, porque ela virou um mecanismo de venda. Então, quando você tá falando de design, um design interessante, um copy bem feito, uma oratória bacana, que você vai ver o Rios patrocinado do cara e fala, porra, esse cara vai me ensinar a vender camiseta, fazer silk, vender... Entendeu? É porque eu acho que você criou outro subterfúgio que... Mas na prática acho que sempre aconteceu, só que agora você botou mais, tipo, gadgets, assim, agregou. Seria só um comentário? Lembra dos pontos que eu falei lá no início? Emissor, receptor, meio e mensagem. A internet é um meio. Eu falei que nesse meio, as pessoas querem consumir coisas mais rápidas. Elas querem algo que atrai atenção logo e resolva logo. Então, fazer uma pergunta de cara num vídeo, por exemplo, é uma estratégia de comunicação, não só de oratória, para atrair atenção nesse meio. Ou então, falar mais rápido, fazer cortes curtos no vídeo, usar muitas palavras de impacto que muitos gurus utilizam para esse meio. Mas a oratória em si, lembra que eu citei aqui antes de começar a teoria da retórica aristotélica? É verdade. Cacete, Aristóteles. Quantos mil anos Aristóteles viveu? E o que ele falou se aplica hoje, até pro digital. Não em todos os canais, não em todos os meios, mas se aplica hoje. Tem, para fazer o ponto do filtro também que o Pedro pediu, trazendo pro espectro de comunicação, tem um TED. Agora me fugiu o nome do gringo. Mas se você digitar no YouTube como parecer inteligente numa palestra, é o nome do TED. É o nome do TED. O TED tem 5 minutos. 5 minutos. O TED é como parecer inteligente numa palestra. Fenomenal. O cara é um ator. Ele não fala lé concré. Comunicação não verbal, talvez. É só corpo e voz. É só corpo e voz. E ele soa inteligente. É a diferença. O filtro, trazendo para o espectro de comunicação. Meu amigo, corpo e voz. E aí você tá mais um insider. Claro, Insider número 200, com a Marta Gabriel, que é uma das maiores futuristas do país. Você percebeu que quando eu citei a do neurociência, eu falei, poxa, ela é uma doutora em neurociência. É aqui que a gente pega o ponto de credibilidade. Não só no acadêmico, também no acadêmico. Mas é o que a gente falou de bolha. Cara, Marta Gabriel falou de pensamento crítico. Ela fala que no final das palestras dela, ela é keynote dos maiores festivais do país, lá do RD, o RD Summit. Ela é keynote speaker dos maiores eventos. No final da palestra dela, ela fala: duvida de tudo que eu falei. Vai buscar. Vai ver se é verdade o que eu tô falando. Meu amigo, a maioria das pessoas não tem pensamento crítico. É verdade. Aí eu pago não tem. Simplesmente absorve e... legal, eu vou. Então você pode ser raso feito um pires, como diz o Fabrício, e você vende na internet. É verdade. E aí você me pegou 3 pontos que muito falam. Uma coisa, quando o Rodrigo foi trabalhar lá no escritório, eu falei, cara, a advocacia, eu falo isso pra todo mundo lá, busca a informação, não seja advogado de ouvir falar. Porque todo mundo sabe direito. Ainda mais hoje em dia, com holofote em ministro do STF e tal, todo mundo sabe de direito, todo mundo tem uma causa ganha, tem todos esses chavões assim que você ouve. Então, se alguém te dá uma informação, já parte do pressuposto que ela tá errada. Se ela tiver certa, ótimo, você se aprofundou, estudou sobre aquilo, você vai ter até mais embasamento pra falar, show. Mas duvida, sempre duvida, porque todo mundo fala de direito, todo mundo sabe da tua matéria que você vai falar alguma coisa numa reunião, o cara já sabe o que você tá falando. Eu já sei. Pô, já sei, tu tá fazendo o que aqui na minha frente? Vai lá e resolve então. Entendeu? Não te chamei pra vir aqui tirar tua dúvida, cara, você que veio aqui me tirar tua dúvida. Mas antes de sair, você paga aqui minha hora, tá? Porque eu gastei minha hora aqui falando com você. Teve uma situação muito específica um dia que o Pia tava viajando, eu acho, e a gente tem uma cliente em comum. E aí ela me ligou. Aí eu falei, tudo bem, fulana? Pode falar, tem que tomar cuidado pra não falar o nome. Pode falar o que aconteceu, não sei o que, tarará. Aí ela me explicou. A gente teve uma reunião com o Pedro. E o Pedro falou isso e aquilo. E queria conversar comigo. Eu falei, ok, mas o que você quer? Se o Pedro te contou tudo. Entende? Ela buscou tudo com o Pedro, aí depois foi buscar tudo comigo. Parece que ela queria dar o double check, não sei. E aí eu fiquei... Ou ela queria atenção.
Atenção. A nossa tese é que ela... Não, esfera psicológica já, Mas né? faz parte da hora do psicólogo, mas a gente não tem, no caso, a graduação. Mas advogado, todo advogado é um pouco psicólogo. Mas, querido, não eu tô te técnico. prejudicando. Eu não tenho as hard skills. Mas Recomendo. Mas aí, voltando às outras duas questões, e aí, outra vez, a minha cabeça ela é meio maluca, e aí é completamente diferente o que eu vou falar, então não se choque. Quando você falou sobre a palestra do cara, sobre argumento, de persuasão e tudo isso, me lembrou muito Schopenhauer, né? Porque o Schopenhauer ele tem um livro de como vencer argumentos sem ter razão, né? 38 é verdade. Então, assim, para vencer o debate, sim. Então, me pegou. E aí, quando você falou que outro caso que você comentou sobre fazer uma palestra, eu acho que o cara deu e ele não fala nada de coisa nenhuma, mas dá uma palestra sobre isso, me lembrou num paralelo sobre o Whindersson Nunes num podcast que ele fez, ou num vídeo que ele gravou, sei lá, que ele fala, você não precisa cantar em inglês nenhuma música, você pode só cantar fazendo som. Eu já vi esse vídeo. Você não precisa saber inglês. Vídeo. E aí ele começa a fazer, só que este específico... E é muito bom, é bizarro. O Whindersson Nunes é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito preparado. Muito Mas assim, inteligente, Muito. Fora da e aí ele começa a cantar várias músicas em inglês sem estar falando inglês, ele não tá falando nada. Sim. E é muito legal porque esse vídeo que eu vi, ele é um react de gringos sobre o Whindersson Nunes. E ele, caraca, ele é igualzinho o Michael Jackson, não sei o que, ela falando, pô, canta muito bem, não sei o que. ele. E aí, a brasileira que está nesse react, ele fala, você sabe que ele não falou absolutamente nada, né? Ele, não, ele cantou Michael Jackson, então presta atenção pra ver se ele fala alguma coisa. É só Aí a mulher fala, fonética. gente, aí a mulher surta, assim, ela, caraca, até eu não percebi que ele não estava falando nada, ele só estava fazendo som. E aí ela se liga, pra você ver, tipo assim, nesse lado ele é muito bom, mas ele não estava falando absolutamente nada, não sabe falar inglês, entendeu? Sim, E aí me lembrou total. esse caso O que não você contou. verbal, o não Sim, verbal, sim. o corpo e a voz, cara. O corpo e a voz, eu falo que o corpo fala o tempo inteiro. Fala o que a gente não tem coragem de falar. É verdade, muitas vezes. Quantas situações Isso é um você... problema às vezes, né, Nélio? Quantas vezes vocês já não tiveram num momento que vocês tiveram que conter expressão facial? E tem pessoas que não conseguem se controlar, né? Você olha na cara dela, você sabe se ela tá puta, se ela ficou legal, se ela tá feliz, se ela não gostou da brincadeira que você fez com ela, por exemplo. Raiva, né? Eu tenho gente na minha família que é assim, você faz uma brincadeira, a pessoa não gosta. E ela vai falar, não, eu levo na boa brincadeira, tal, não sei o que, mas tu olha na cara, você sabe exatamente se ela gostou ou não gostou. Exato. É muito engraçado. É pior ainda ela falar que leva na boa. Por quê? Se você fez a brincadeira, a pessoa fez. Ela não falou nada. Aham. Só de você ter visto, você já Você sabe já sabe, tudo que ela sentiu com aquela brincadeira. Sim. Aí você, gostou da brincadeira? Nossa, adorei. Levei numa boa. Não bateu, né? Não bateu a expressão. Ela fala. Claramente você tá mentindo, né? A premissa da linguagem corporal é o que você faz com o teu corpo tem que estar congruente com a tua fala. Sim. Vou repetir, tirando a congruência. A premissa da linguagem corporal é o que você faz com o teu corpo tem que estar congruente com a sua fala. É até esquisito, parece até diferente fazer, desviando o olhar, o gestual pra lá e pra cá, trazer essa congruência é importante. O cara que fez o TED lá, como parecer inteligente numa palestra, ele traz muita precisão no corpo, na voz, na marcação de ênfase. Ele tem um momento da palestra que ele fala. E quando você coloca um número na tela e enfatiza o número 70, o número pode não significar Absolutamente. nada. Mas só de você ter enfatizado, você chamou a atenção. E parece que você entende muito do que você está falando, porque tem um número envolvido naquela explicação. O estatístico. O estatístico, exato. E o uso do corpo e da voz. Nossa, a gente foca tanto no verbal, na palavra certa, no cuidado com o vocabulário. Eu vejo até... Eu ia fazer uma brincadeira quando você abriu aqui. Eu falei, não, deixa passar. Que você faz já uma inflexão vocal. Como assim? Na abertura do podcast. É você falou, senhoras e senhores, entendeu? Caraca, Parece um galã. fez tua versão assim que eu pinguço, né, meu irmão? Aqui agora. 4h meia da manhã no Jobi. Que ela fala. Gente, eu já falei que eu tô muito próximo ao estado primitivo. Eu tô... Eu acho que eu entendi o momento que você fala. E também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Isso. Eu sou o Rodrigo A. A gente acaba dando muita atenção pra... Igual você falou, quando o Pedro me passou a palavra na história, a primeira coisa que eu falei, eu vou colocar minhas ideias no papel, os tópicos aqui, eu vou escrever. Legal, você fez certo. E quando você foi falar, você falou até mais, 4, 5 minutos. E a gente presta pouca atenção no corpo e na voz. Olha Pedro aqui, super empolgado contando as histórias, gesticulando, olhando no meu olho.
expressando, indo pra trás, indo pra frente. Ele tá querendo sair dessa cadeira. Se ele pudesse estar em cima da mesa contando essa história. Maravilhoso, maravilhoso. O corpo e a voz. É verdade. É o que convence mais. E aí, só pra finalizar, voltar pra vocês aqui, porque o tempo já tá... Meu Deus, o cronômetro. Acontece. Brunão, calma, Brunão. É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece muito. Percebam melhor o que fica de legado aqui. Percebam melhor o seu corpo e a sua voz. Para onde você está olhando enquanto você fala? O que suas mãos estão fazendo? O Rodrigo falou do dress code também, que é um elemento. Será que minha voz está muito linear, está muito monótona? Será que eu estou falando alto demais? Eu posso falar um pouco mais baixo? Será que eu estou só no grave? Será que eu estou só no agudo? Se ouça áudio do WhatsApp. Vocês ouvem os seus áudios do WhatsApp? Eu ouço. Todos. Sou maluquinho. Ouve? Eu gravo no mesmo dia, tô ouvindo, Cara, aí às vezes eu deleto, aí Zoou volto. muito com isso, mas cara, e tem oportunidades que eu falo, eu vou tentar falar de uma maneira melhor que eu falo. Aí eu, mandando o áudio, eu faço, sei lá, algo que eu posso tentar melhorar. Faz um teste. Aí eu faço um teste e falo, ficou melhor. Não, ficou horrível. E aí eu vou Mas tentativa e erro melhorando. sabe onde é que eu faço muito isso? A hora que o Pedro falou sobre a gente se expressar em outra língua, é um conflito hoje que eu vivo. Eu falo bastante inglês atualmente, assim, e aí eu faço aula de inglês também pra melhorar minha performance. E o que me emputece é que eu não consigo me comunicar em inglês como eu consigo me comunicar em português. Então eu tenho muito mais vício de linguagem. Eu tenho muito mais essa pausa sonora que é bem... Sou. E é horrível, porque... E aí eu me gravo muito falando. Me gravo pra me ouvir e falar, cara, por que eu tô demais, falando né? assim? É horrível, eu não consigo. Eu acho até essa é uma coisa que eu pensei, também maluca assim, mas será que as pessoas que me conhecem falando em outra língua, elas têm uma percepção diferente de quem eu sou? Será que eu sou diferente pra ela do que Total. quem me conhece? Eu acho que sim. Total. Né? Porque a linguagem muda. E também É o jeito que você parece ser. É isso. Muda completamente. E talvez, assim, eu tô falando isso e eu posso ser totalmente corrigido por você, né? Eu acho engraçado também porque a pessoa, talvez uma pessoa estrangeira, não tem as referências culturais que nós temos aqui no Brasil. Então, uma vez você falando dessa forma, como você fala aqui, só que talvez em outra língua, adaptada, ele não vai pegar essas questões de referências culturais. Sendo assim, ela vai ter outra percepção do que nós estamos tendo aqui nessa mesa. Não, eu acho isso que você falou, pra mim, é o ponto de divisor de águas de duas pessoas que são fluentes. Vamos botar duas pessoas que são fluentes. Legal. Mas uma ele ficou fluente porque ele morou naquele determinado país que fala aquela língua. O outro ele é fluente porque ele é um puta do acadêmico. O cara gabaritou o curso, Mergulhou, né? começou no 01 lá do cursinho de inglês que seja e terminou, sei lá, cultura inglesa, que é um bom curso de inglês, fazendo teste, podendo dar aula e todas os... Cultura inglesa patrocina o MPJ. Falar, aceitamos publicidade, cultura inglesa, as portas estão abertas. E aí, essa é a diferença por quê? Porque toda língua carrega um aspecto cultural. Isso é verdade. E quando você entende referências, as piadas você começa a entender, você começa a entender os ganchos, outra vez, referências culturais, referências locais, e isso tá muito na língua. Muito. Você não tem como dissociar. Cidade grande, então o bairro muda a forma como você E fala. se você não tiver aulas com professores locais e não vivenciar aquilo, acho que você perde muito isso. Então, por exemplo, eu sou fluente em inglês porque eu morei nos Estados Unidos. A prática do que você falou é muito diferente. Porque se você tem a prática, que também foi uma coisa que você falou, você desenvolve mais, aquilo vai mais fluido na sua cabeça, você tem as referências, beleza, aquilo acontece. Quando você não tem a prática, de repente você pode ter... Com certeza tem. Várias pessoas que se formaram em inglês que falam muito melhor do que eu. Sabem muito mais gramática, sabem muito mais os conceitos e tal. Mas ela é uma acadêmica inglesa. Entendeu? Ela é uma acadêmica na língua inglesa. Com certeza vão ter nuances da experiência prática que eu vivenciei lá que ela não vai Culturais, ter. exato. Então essa diferença, isso que você falou, eu achei sensacional, porque é exatamente isso. A questão de todo o idioma, pra mim, ela carrega um laço cultural intrínseco na língua que é muito importante pra você aprender de fato a fluência da língua. Gostei da batida na mesa. É comum. A ênfase. Acontece. É a ênfase. É o Exato. corpo falando junto. O corpo fala. Vou subir aqui na mesa agora. Ataque de oportunidade. Posso deixar uma pergunta pra audiência? Claro. Mas Você- antes que ele faça a pergunta, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. @manda pro jurídico podcast, manda pro jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de manda pro jurídico podcast, nas principais plataformas de áudio e vídeo. Interajam, curtam, compartilhem nossos conteúdos, porque toda interação é muito mais que bem-vinda para que assim sigamos nossa missão de desenvolver
repensar e refletir cada vez mais essa bolha virtuosa que tanto insistimos em desenvolver. Ih, já me enrolei aqui. Tudo bem. Gostei, ficou legal. Mas eu vou indo aos pouquinhos. Isso também é uma coisa. Aproveitando aqui o gancho, treinar o mesmo discurso muitas vezes, você vai plugando gadgets que você falou, que ele vai se desenvolvendo com o tempo. Então, por exemplo, eu gosto muito de stand-up comedy. Sim. O cara vai desenvolvendo stand-up comedy durante a turnê. Ele tem Ele vai testando a piada. Um Sim. esqueleto, né? E ele pega, pô, isso pegou. Aí ele pensa na outra semana, ele curte outra coisa. E isso é muito interessante dentro da oratória também, que não é algo quando você tem uma coisa projetada, mas tentar não fazer com que algo seja engessado, né? Isso é Sim, bem bacana. que fique natural, Mas soou natural, porque você terminou a sua frase caindo pro grave e reduzindo a velocidade. Que isso aqui eu faço semanalmente. Então, deu um efeito conclusivo, ficou bacana. As palavras começaram a fugir do raciocínio, mas o não verbal pareceu que estava terminando na moral. Exatamente. Isso que é muito A pergunta que eu ia fazer, aproveitando Agora a diga interação, já que o Pedro puxou esse ponto, e também da Nath, da linguagem mudar a gente, devem ter ouvintes que não são só do Rio, que vocês devem ter ouvintes São. de vários lugares do Brasil, às vezes até do mundo. O que, na sua percepção, é comum ou cultura da comunicação do seu local? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente falou muito do cara. Cara é um vício de linguagem muito carioca. Ou então fazer o EA meio cantado e alongado. Muito carioca. Acrescentar a sílaba U, ou na verdade a vogal U, no final de algumas palavras que não existe, como alô, 12. Ou tirar a letra, manteiga. Ou tirar ou trocar. O que na sua região, na sua cidade, no seu local, você enxerga na comunicação. É até um exercício de olhar pra você. Como você fala. O que pode ter na sua comunicação que você não tá percebendo. Além dos áudios do WhatsApp, que a gente já estimulou as pessoas a ouvirem também. Eu não sei até que ponto a gente pode ir, mas dá vontade de ir falando. Esse cabe 2.0, 3.0. Não, dá muita. Eu não vi a pauta, Mas não gente. tem. Basicamente, eu não vi a pauta. E é um bom sinal. Rodrigo, Eu sabia que ia ser bom, por certo. isso que eu insisti tanto. Mas uma coisa aqui que não pode fugir, nem que seja pra fechar, é a dinâmica. Isso aí. A dinâmica! Vamos na dinâmica. A dinâmica. Eu mudei de ideia de dinâmica. Vamos lá, Tá, fica à vai. vontade. Já que a gente falou agora muito Não no tá final... combinado não, né? Com o Rodrigo, né? Não, Nem com a Natália, né? não tá não. Tá? O compliance foi bem Pedro, feito. fui eu que propus essa dinâmica porque eu gosto de me provar, querido. Ah, sei, Vambora. então vamos lá. Vamos lá. Já que a gente falou muito de não verbal, de corpo, de voz, inclusive a voz do colega tá acabando aqui. A gripe veio forte hoje. Mas vamos em E frente. tem tons vocais diferentes. E eu vi que o Pedro falou de tom. Tem um exercício que é de reconhecimento de tom de voz. Se eu perguntar pra vocês agora, vocês sabem dizer qual é o tom da voz de vocês? Rodrigo. Eu acho que eu sou um pouco mais grave e um pouco rouco. Mas não sei se rouco é um tom. Tom mais grave... Não, rouquidão tem a ver com timbre vocal. Não, tom mais grave. Nath? Infelizmente, eu acho que o meu tá um pouquinho estridente. Eu não gostaria, mas eu acho que às vezes eu dá uma esgarçadinha na voz. Tá, um tom mais Fonos de agudo. plantão, Um tom mais agudo. é. Legal. Pedro? Acho que eu sou mais grave, mas quando eu fico irritado, minha voz dá uma aguda. Deu um agudo. Agudizada. Sai um agudo. Já lembrei de umas situações que a gente viveu que eu achei. Tá. Deu vontade de rir. Só pra... Tonalidade tem a ver com frequência vocal. As ondas sonoras, frequência. Tem um tom mais agudo, que é uma voz mais fina, entre aspas. E tem um tom mais grave, Sim. que é uma voz, entre aspas, mais grossa. Geralmente mulheres... Meio Cid Moreira. Isso. Cortella. Tem a vozes voz, né? mais agudizadas e homens vozes mais agravadas. Sim. Só que não é regra. Aí Anderson Silva É verdade. e Ana Carolina É pra verdade. Ivete comprovar Sangalo. as regras e exceções, a regra. Só que muita gente não sabe qual é o tom de voz. E quando você mencionou algumas vezes, eu subo meu tom. Não, você sobe seu volume. Entendi. Volume é uma coisa, tom é outra. Eu posso falar alto no agudo, como eu tô falando. Eu posso falar baixo no agudo. Eu posso falar baixo no grave. E eu posso falar alto no grave. E você não deixa muito no agudo. Isso é um feedback, inclusive, tá? Que aí pode ser para outras pessoas. Você pode articular mais, porque a sua ressonância fica mais anasalada. Eu tô fazendo uma caricatura, você não fala desse jeito igual um fã, óbvio que não. Mas por não abrir muito a boca, o ar, ele não sai tanto pela boca e sai mais pelo nariz. Só um feedback. Agora voltando pro exercício. Como reconhecer melhor o seu tom? O tom, a gente fala que o agudo sobe, o grave desce por causa do movimento da laringe.
Caramba, tem até biologia aqui nesse podcast. Eu não sou fono, tá? Eu estudei fono no meu curso de locução, eu sou locutor, eu trabalho em rádio aqui no Rio e trabalho ao lado de 3 fonoaudiólogos há 4 anos lá no Clube da Fala. Muito legal. Então dá pra... Eu nem posso receitar e nem falar de nada fisiológico. Mas eu não sei se o Bruno vai conseguir pegar a garganta. Dá pra pegar aqui. Fiquem atentos aqui à minha garganta. Vou até botar o Rodrigo olha lá pra câmera. Pra ver o movimento do agudo e o movimento do grave, vocês vão repetir isso comigo já já. Manda pro jurídico. Manda pro jurídico. Agudo, agora no grave. Manda pro jurídico. Caraca, bizarro. Não sobe. Manda pro jurídico. Perceberam? Caramba. Muito. Percebi. Agora, pega a Nossa. sua mão, coloca aqui na garganta. Pô, Quem tá pra vendo mim a não vai gente rolar. agora? Quem tá vendo a gente agora? Claro, não é se você estiver no ambiente privado, porque se você estiver no metrô. No metrô. Tá no metrô. Na academia. O cara tá tranquilo. É o Samico correndo, ouvindo Spotify e se enforcando, né? Isso é verdade. O cara fazendo leg press, assim. Samico, se você estiver ouvindo, manda uma foto pra gente na hora que você estiver ouvindo. Vamos lá. A palma da sua mão tem que tocar na sua garganta. Não precisa se enforcar, não. Não. É só Gently. abraçar a garganta. Legal. Agora vocês vão repetir, vocês aqui e quem tá em casa, comigo, lá no agudo, lá em cima. Manda pro jurídico. Manda pro jurídico. Legal. Não precisa ser estridente. O ideal é você conseguir sentir o movimento da garganta. Ah, tá, pra cima. Um pouco mais alto. Manda pro jurídico. Manda pro jurídico. Legal. Agora vocês vão repetir no grave. Eita. Manda pro jurídico. Manda pro jurídico. Toca a palma da mão na garganta. Eu tô ouvindo. Manda pro jurídico. Manda pro jurídico. Conseguiram sentir o movimento Aham. da garganta? Aham. Legal. Assim você amplia a percepção de que tom de voz que você fala. Porque muitos homens não conseguem modular a voz, porque falam muito aqui embaixo, no grave. Uhum. E não sobem, não vão lá pra... Ninguém precisa ter o agudo da Xuxa e o grave do Cid Moreira. Não. Cada um tem o seu agudo e o seu grave. Mas é um exercício simples para você descobrir o seu tom de voz. Legal. Para aprender a modular ele. Entendi. Deve ter sido engraçado o pessoal falando. Mas acertamos? Mas Você acha que acertamos nossos respectivos Conseguiram. tons de voz? Foram pro exagero os dois, do agudo. Manda pro jurídico. Não precisa ser assim. Tem o quê de performance, né? Isso. Mas A é internet natural a demanda gente ir pro isso. extremo pra gente Pra conseguir conhecer, né? dosar. É pra conseguir dosar depois o tom de voz. Mas agora um feedback, como você falou, pessoal até do que você disse sobre a minha questão da minha voz, é muito engraçado. Porque todo mundo tem a voz que vocês ouvem e a voz que a gente ouve, né? É verdade, é verdade. Isso me feedback demais, porque a voz que vocês ouvem, ela tem esse conteúdo anasalado, eu já tinha até comentado isso com vocês antes. Sim. A voz que eu ouço, ela tem 0. Então, é muito complicado pra mim, de repente precisaria de um professor pra me guiar, Tem como exercícios. falar mais aberto, como você estava falando com a boca mais aberta, porque eu não ouço esse anasalado, mas toda vez que eu me ouço, por exemplo, no podcast, alguma coisa nesse É sentido, verdade. eu vejo que a minha voz tem esse teor anasalado que não é o que eu escuto. Eu escuto a minha voz mais grave do que Então, realmente sai no porque microfone. porque qual é a questão? Se eu ouvisse ainda que pouco o anasalado, eu acho que eu conseguiria ir me corrigindo Sim. e me policiando pra chegar no tom certo. Sim. Só que pra mim é 0. É 0, não tem nada. E eu, quando me ouço, não estou falando, mas quando eu me ouço, por exemplo, No áudio na do gravação, Percebe. no áudio, alguma coisa, eu já até tinha falado com ele. Sim. Falei, cara, minha voz é muito anasalada. É Vocês ouvem verdade. uma voz muito anasalada. Logo Tipo, no não é começo você falou. como eu me ouço, entendeu? Tem um E é TED muito- sobre isso. De fato, a voz que a gente ouve quando a gente fala, só a gente ouve no planeta. É. A nossa voz de verdade, Pedro, Nath, Rodrigo e audiência, é a voz do áudio do WhatsApp. Sim. Aquela é a nossa voz. Porque a nossa... Tem uma explicação aí fisiológica de ressonância dos ossos da face. A gente ouve a nossa voz mais aveludada. A nossa voz é muito mais gostosa pra gente. Sim, sim. É. Por isso que eu acho que eu canto bem. Eu acho que quando eu canto sozinho, eu falo, porra, canto bem, aí eu vou ouvir e falo, caralho, realmente eu tenho que No investir na áudio do WhatsApp advocacia. Pra gente ver se você canta bem Gente, ou não. quem quer que eu... Eu Aí a canto, gente eu falo, vai ter aí. porra, arrasei. Aí eu vou gravar, eu falo, pô, ainda bem que eu fiz Pelo advocacia. amor de Deus, Senão ainda bem tá que não morrendo fica fome. Imagina.
Sim, total. Então há uma explicação biológica pra pessoa que quer se lançar cantando, mas não canta tão bem. Uma falta de infelizmente, percepção. Pra vocês colocarem Por favor, esse não, TED. tudo. É um TED que fala só Tudo sobre que a a gente- diferença Legal. da voz. Cara, Muito não legal. manda só isso, manda os episódios do Insider que você Sim, sugeriu aqui. claro. Ah, legal. E também os outros TEDs. Você falou uns outros 2 A TEDs. gente pode aí. deixar um falei, comentário falei. fixado também, né? Aí a Rebeca já tá exatamente. surtando ali. Enfim. Com... A Rebeca já tá... Meu Deus, quanto link eu vou ter que colocar. E também, Desculpa, vocês sabiam Rebeca. que o Nélio tem o This is Nélio? Ah, é? Ele tem um... A gente vai entrar no This is Nélio. Já pensou nisso? Porque o Nélio tem uma playlist de podcast que ele participou. Pô, legal. E aí fica a sugestão também que vocês Que quiserem demais. aprofundar mais o conhecimento de oratória, Achei muito chique. A comunicação. pessoa que tem um This is Nélio, o dia que eu tiver um This is Natália, É mesmo, Por achei que um negócio você meio acha, Usher, Natália, assim. que eu insisti tanto na vinda desse rapaz aqui e vou insistir nas próximas também? Agora, quarta-feira à noite, eu sei que você tem um espaço na sua semana livre, então você não vai ter pra onde fugir. Fica aqui a informação. Boa. Não, mas eu não quero fugir, cara. Eu adorei estar Não, aqui. eu tô brincando. É porque eu dava aula. Eu sei. É só uma brincadeira. Quarta-noite direto. E a partir de agora foi agosto que eu parei de dar aula quarta-noite. E calhou de você me convidar. Eu falei, caraca, eu tô... Graças a Deus. Pois é. Nélio, você quer falar mais alguma coisa? Deixar aí suas redes sociais? Falar mais alguma provocação pro público? Por que não também? Eu só quero endossar que o This is Nélio... Nossa, eu fui muito zoado pela minha esposa. Tá se achando cantorzão, você. Tá se achando... Mas, na verdade, só pra justificar, é porque eu queria organizar as entrevistas de podcast que eu já dei. Eu falei mais de 10, mas já tem mais de 20. caramba! Porque já tem mais de... E esse aqui agora vai ser o mais recente. Vai estar lá no topo do Olha. This is Nélio. Olha no aí. Spotify. É uma playlist só com entrevistas de podcast que eu falo sobre comunicação, sobre minha vida. Tem podcast que não é só oratória e tal. Então, se quem quiser, se você está ouvindo no Spotify, pode ser um gancho de continuidade para você ouvir outros episódios de podcast. Eu, esse ano, não estou produzindo conteúdo. Eu produzi por muitos anos. 250 episódios, né? Eu tô dando um sabático de conteúdo. Esse ano eu não estou produzindo conteúdo. Mas, se você quiser me acompanhar, no LinkedIn eu sou mais ativo. Eu entro na rede todo dia. Só digitar Nélio Xavier lá no LinkedIn. O Bruno falou que ia aparecer aqui um negócio. Deve estar Tá aparecendo ali Ah, já, já rapaz. tá. É muito... Pô, Pá, falei, Bruno, apareceu ali. isso aqui é seu pod, pô. Isso aqui é seu pod. Meu amigo, tá pensando o quê? Só digitar Nélio Xavier no LinkedIn ou no Google, como eu falei antes. É porque meu nome não é tão comum. Então, Nélio Xavier, você vai me encontrar. E eu também não... Eu sou muito acessível. Se você quiser... Ah, Nélio, poxa, eu vi você falando sobre isso lá, me mandar um direct. Eu não tenho um inbox com milhões de mensagens, não. Pode mandar que a gente vai trocar. Eu só não vou te confessar que eu não vou te responder de imediato, tá legal? Mas a gente pode trocar uma ideia, criar um canal de comunicação também. Perfeito. Mais algo a adicionar? Além de agradecer a presença do Nélio, que foi muito esperada por nós. Vocês querem adicionar mais alguma coisa aqui na nossa mesa? Não, acho que ficou muito bem entregue. Cabe muita discussão ainda, vários assuntos que a gente ainda pode tratar. Nem falamos do Aristóteles direito. É verdade. Pois é. Cabe Cara, tem muito papo. voltar de Aristóteles a garotinho aqui no programa. De Aristóteles a Se garotinha. fosse no Instagram, seria capaz. Sabe uma coisa? Garotinho do outro. Sabe uma coisa que a gente pode fazer num próximo episódio? A gente pode criar um react. Botar um vídeo, por exemplo, como o do garotinho. E aí o Nélio faz o Analisando. react. Legal. Gostei bastante. Ah, como é que legal. o cara fala? Gostei Legal, bastante. legal, boa, gostei. Ou até de Excelente audiências. Sim. De. Quer dizer, eu não sei também o quanto de sigilo tá envolvido, mas da área de um advogado falando. É. Algum seguidor mandar um discurso, a gente vai fazer É. uma analisada. Primeiro a gente como leigo e depois ele vendo se a gente estava certo ou o que a gente tava Mas falando. antes eu quero o meu discurso analisado, porque eu isso aí tô vai rolar. no As mindset dinâmicas da vão continuar. rataria. Eu quero esse 0800 aí. Ó, sua voz não é estridente. Não. Porque estridente é pra quem fica no agudo o tempo inteiro falando muito alto. Você tem, de fato, um volume potente de voz. Mas você consegue descer um pouco pro grave. Você não fala tão acelerado. Quem fala no agudo desse jeito, acelerado lá no alto, aí parece estridente, você ficar falando assim por mais um minuto, minha voz vai acabar, vai ficar... É meio Xuxa, Fica né? insuportável. A Xuxa é Meio que referência. cansei aqui só. Exato. A sua voz não é estridente. Vale cuidado com o vício de linguagem, tá? Se você quer um feedback, um Acho feedback. que todos nós aqui, né? De maneira geral, todos nós temos um pouco de vício. E tem que saber quais são pra você corrigir. Ninguém corrige o que não sabe que tá errado. Cara, já observei você falando, em momentos que você ficou em silêncio, eu pensava assim, eu ia fazer um vício de linguagem nesse momento. É a tal da competência inconsciente. É. Eu já treinei Sim. tanto que pra mim eu não tenho que pensar pra fazer pausa. Eu simplesmente pauso e continuo falando. Porque eu já fiquei muito consciente em tirar vício. Eu me... E a gente é viciado em preencher silêncio. Então, se você pausa, a gente... Isso é uma coisa, a gente tem que melhorar nisso. Um abraço, silêncio. Não. Silêncio também comunica.
E valoriza o discurso. Sim, se a gente deixar, a gente vai voltar pra pauta. Exatamente. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, declaro encerrado mais um episódio do Manda Pro Jurídico Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, por nos ouvir até aqui. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que você já sabe, né? Manda Pro Jurídico, valeu, grande abraço e até semana que vem.